Aquele abraço, estamos começando o programa TVI News pela sua TVI, canal 36.2 e pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Bom dia, Maria Antonieta. Bom dia, Israel Cardoso, vereador pelo antigo PTC, atualmente partido Agir. A gente vai falar sobre essa sigla daqui a pouquinho e ele que é o primeiro secretário da Câmara de Vereadores da cidade de Itabuna. Bom dia. Bom dia, Barbosinha, bom dia, Maria Antonieta e bom dia aí a todos os assinantes da TVI. No programa de hoje vamos destacar aí as situações, né, da cidade de Itabuna, na cidade de Ilhéus. Vamos falar também sobre as administrações municipais dessas duas cidades. Vamos comentar outros assuntos aí da política local e da política estadual baiana. E vamos falar de assuntos também referentes às principais notícias e informações que estão circulando pelo Brasil e pelo mundo. Vamos falar também direto de Vitória da Conquista com Gustavo Magalhães. Vamos entrevistar também o Mauro Brito, consultor econômico lá de Vitória da Conquista, também aqui no programa. E tem um entrevistado de Salvador também que vai participar com a gente e já vai dar bom dia aí, ele já está online com a nossa equipe aí, já vai dar bom dia. Vamos falar também no programa de hoje sobre futebol. Tivemos um fim de semana, né, movimentado no futebol e na política, a dança dos partidos aí, né? Muita gente mudando de partido em função dessa nova legislação e do fundo partidário. O partido com a maior bancada atualmente é do presidente Bolsonaro, o PL, né? Então a gente vai falar também sobre esse assunto aqui no programa. Vamos falar aí sobre o conceito na educação política, direto de Salvador, né, com o nosso entrevistado, que vai falar essa ligação aí entre a política e a educação, já que estamos no ano de eleição. Vamos conversar com o doutor em educação, Clóvis Pial. Clóvis Pial, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no TVI News. Bom dia, Barbosa, bom dia a todos os ouvintes e aqueles que nos acompanham pela rede social. Quer dizer que é um prazer estar aqui participando com vocês dessa atividade agora na manhã. Falar de educação sempre é um bom motivo. Pial. Pode falar. Não, eu estou aqui lembrando, acho que nós já trabalhamos juntos na TV Cabralha. Já. 80, rapaz. E você está me parecendo, inclusive, fisicamente, Pial, muito agora com o nosso Nestor Amazonas. Me lembrou muito agora com esse óculos aí, viu? Que honra, né? A gente voltou aí no passado, mas que bom vê-lo, né? Um abraço aí, mais tarde. Prazer é meu, doutor Pial. Pial que é jornalista também, né? Foi da TV Cabralha, né? A gente foi da fase inicial da TV Cabralha, nos anos 80. É isso aí, foi a fundação da TV no Norte e Nordeste, aqui no interior do Norte e Nordeste do Brasil. O doutor Pial esteve com a gente no jornalismo, lá ao lado da Ivana, Adriana, que hoje está, acho que se não me engano, está na Record, né? Então é uma grata satisfação revê-lo, amigo. Vamos falar aí, Pial, dessa associação, né, doutor, sobre a educação e a política, né? Há pouco tempo se discutiu muito, inclusive, nessas questões partidária, né, que eu acho muito pequena até para o nosso país, tão grande como o Brasil, essa questão aí de discussão, né, que Paulo Freire teve um trabalho na educação, muita gente desfez do Paulo Freire, ficou essa guerrinha aí, e agora eu queria que você falasse sobre esse tema, né, que tem tudo a ver, porque é na escola que se forma, né, através da educação que se forma o cidadão, e o cidadão tem que ser formado politicamente, socialmente, ou eu estou errado, doutor? Está certíssimo. Antes de qualquer coisa, eu acho importante e fundamental a gente colocar que a palavra educação é um termo polissêmico, né? Tem múltiplos significados. Então, o ponto de partida para a gente conversar é de que educação a gente está falando, né? Então, a gente vai ver um movimento, principalmente a partir da metade do século passado, que é adjetivar essa educação. Então, a gente ouviu falar da educação sexual, da educação ambiental, da educação financeira, e agora a gente tem discussão a educação política, né? Então, na hora que você adjetiva a educação, você traz luz a uma série de discussões. Por que a gente precisa discutir as questões de natureza política sobre o viés educacional? Né? Você colocou aí a questão, por que Paulo Freire, de alguma maneira, incomoda alguns segmentos da sociedade, né? Isso tem a ver também com a posição política.
né? Eu costumo dizer que nós, professores, somos analistas sociais, né? Nós, educadores, somos analistas sociais. A gente faz análise de contexto, de conjuntura. E a análise de conjuntura nos permite perceber que a grande massa, e eu não estou falando só em nível social, econômico, mas a população, ela foi colocada para fora da escola, porque a escola foi uma condição de privilégio. Então, ter acesso à escola ainda é uma questão de privilégio. E quando falava de Paulo Freire, a gente vai discutir que Paulo Freire falava exatamente o contrário. A escola é para todos. Então, na hora que nós pensarmos que essa escola, que essa educação está voltada para todas as pessoas, a gente está levantando a bandeira de que é preciso, sim, discutir a educação em todos os níveis, principalmente no nível político. Por quê? Independentemente das questões partidárias, a própria existência da escola nos permite compreender essa dimensão política, né? Vou dar um exemplo aí fundamental que a gente viveu aí nesses 2 últimos anos com relação à questão da pandemia. É uma pergunta que eu faço a todos e todas. De fato, a gente precisa da figura de um professor na sala de aula? O ensino remoto nos mostrou que não, que o estudante de sua casa ele pode ter acesso à informação. E é isso a gente já sabia de há muito tempo, porque quando nós assistimos uma aula da qual a gente não compreendia, quem tinha condição fazia banca, quem não tinha ia à biblioteca, ler, estudar, e ele aprendia, no caso a pessoa, aprendia qualquer coisa em função de um esforço pessoal. Então a gente parte da ideia de que, por exemplo, o conhecimento, a instrução, ela não é dependente do professor. Então, porque nesses 2 anos de pandemia a gente viu que, por meio do sistema remoto, os estudantes tiveram aulas. Bom, aí a questão que você pode me perguntar, qual é a função, então, da escola? A função da escola é interação, é convívio, é conviver com as diferenças e com os diferentes. É aprender a administrar essa relação eu com o outro e do outro para comigo. Então, essa é a função principal da escola. Mas a gente vai ver que, historicamente, a escola não cumpre esse papel. Então, se nós tivéssemos um entendimento do que é a escola e para que ela serve, teríamos compreensão exata de que a questão política, e eu não digo apenas partidária, a questão política, ela está presente nas relações que se estabelecem na escola e com a escola. Ok. Bom, doutor Piau, a gente vê hoje em dia, né, o jovem, ele não tão bem interessado como antigamente, né? A gente fala aí de 20, 30 anos atrás, existiam os grêmios estudantis nas escolas, ali já se formavam políticos, né, que saíam daqueles grêmios já com essa formação política, de ideologia, inclusive. Hoje já não tem mais isso, né? Nas grandes cidades a gente ainda tem alguns movimentos, como o MBL, mas não de escolas, e sim de universidades. Como é que o senhor vê isso hoje? O senhor falou aí que passa pela educação, eu concordo, mas o que é que está faltando? Porque os professores são politizados, né? Os professores entendem da matéria e eles não conseguem passar isso para os alunos, motivar esses alunos a ser militantes na política? Conseguem. O que eu analiso é que a escola ela construiu um discurso dizendo o que deve e como deve ensinar. Então, os professores da educação básica, eles são diretamente, constantemente, orientados a cumprir uma meta, uma determinada resolução que estabelece o que aquele conteúdo precisa ser dado. Então, essa vivência da escola, que você falava de 20, 30 anos, de convívio, não chega mais na escola. Sob pretexto de que a discussão hoje é contemporânea, de que assuntos estão trazendo para a escola, na verdade, acaba sendo uma questão muito mais performática. Os professores estão, sim, tratando de determinados assuntos, mas também a gente precisa colocar, né, em pauta de que determinados assuntos estão sendo blindados. Você falou aí do MDL, mas outros movimentos, a gente olhar atrás, ministro da Educação mandou filmar professor. Porque se o professor fizesse qualquer discussão de natureza ideológica e que no entendimento do estudante aquilo não tinha a ver com a sua realidade, que o professor está ali na escola para apenas passar instrução, a gente vai lá no pensamento de Kant.
né, quando dizia que disciplina e instrução são papéis da escola. E não é isso. A gente não está falando da disciplina de comportamento ou de matéria. A gente está falando de vivência. Então, há 20, 30 anos, esses assuntos adentravam na escola, fosse por meio de grêmios, fosse por meio de CEAs, e ainda tentam entrar na escola. Mas existe hoje toda uma blindagem, repito, todo um processo de estruturação que não permite que o professor tenha essa autonomia. Se fala muito que o professor é um cidadão autônomo, que ele age na sala de aula dentro daquilo que ele compreende como verdadeiro, mas não é assim. A gente vai olhar uma matriz curricular, e aí o currículo é engessado, sim. Ele vai dizer o que é para estudar, por exemplo, na primeira série do ensino médio, na segunda série do ensino médio, no sexto ano do ensino fundamental. E não dá ao professor a liberdade de trabalhar com conteúdo. Essa liberdade que está sendo dita aí, ela está engessada, porque dentro daquilo que está programado para acontecer, ele pode privilegiar um determinado conteúdo em detrimento a outro. Então, o que se fala, né, tentando responder o que você me falou, de hoje, é que a gente percebe que essa vivência política na escola, ela se perdeu. Primeiro, por quê? Porque há 20, 30 anos, a gente tinha a escola pública como sendo a possibilidade de oportunidade de crescimento dos estudantes. A gente viu nesses últimos anos um investimento maciço no ensino privado, o que tira o estudante da escola. Então, quem pode pagar uma escola privada, vai pagar a escola privada. E há um processo de esvaziamento da escola pública que a credencia como escola marginal. Quem está na escola pública hoje? Aquele que não pode pagar pelo ensino privado. E dentro dessa lógica, a gente vai ver que o acesso é garantido a esse público do privado em detrimento a quem está no ensino público. Então, era preciso que nós revertêssemos essa condição de que a escola fosse um espaço comunitário, fosse obrigação do Estado, como a gente vê isso na Europa, né, em alguns países, né, que é preciso a gente entender que a escola deveria ser uma para todos e todas os estudantes. Essa escola, sim. E aí, sim, a gente tem essa movimentação de discussão de natureza política, social, econômica, cultural, que a escola se torna viva. E a escola está sendo, repito, né, vou até sendo repetitivo, ela tem sido engessada para ensinar um determinado conteúdo. Tanto que você vai ver isso com relação ao Enem. Então, há uma preocupação das escolas em trabalhar o conteúdo que será cobrado de Enem. Mas essa é a função da escola? Acredito que não. Como estudioso e pesquisador de educação, a gente percebe que não. A escola não é preparar os estudantes para o ensino, ou para o Enem, para uma prova de Enem. Nem tampouco instrumentalizar o cidadão para uma determinada profissão. A escola é para aquela ideia, né, dos gregos, o ágora, né? A escola é esse espaço, essa praça pública em que todos possam conviver, discutir, dialogar com os seus diferentes, com as suas diferenças, mantendo sempre essa ideia. Então, quando você pergunta, os professores estão falhando na instrução? Não. Acadêmica, né, de colégio, aliás, a formação política dele vem da escola, né, Jair? Bom dia. Com certeza, bom dia, Barbosinha, aos nossos assinantes aí da TVI. Uma importante discussão, a gente observa com a entrevista aí do Dr. Clóvis. Israel surge no movimento estudantil, líder de sala. Tive a oportunidade também, já no ensino médio, de ser líder de grêmio ali no CIONF. Na faculdade também, tive a oportunidade de liderar durante 8 semestres a minha turma. E a gente observa realmente essa falta de vontade da nossa juventude em se envolver, em estar liderando um processo desse. Inclusive, Barbosinha, é bom salientar que os próprios partidos não têm incentivado a sua militância jovem em formação de novos quadros. Eu tive a oportunidade, ainda no Democratas, de ser um jovem ali que tive a oportunidade de viajar, de ir em Brasília, de participar de cursos em Aracaju, tudo através do Partido Democratas, capacitando a sua juventude para estar hoje, como eu estou, em um mandato de legislativo
né? Então, assim, é importante essa formação política, acadêmica, inclusive na escola, que a gente observa essa falta de interesse hoje. Inclusive, já no nosso mandato, conseguimos aprovar, né, o Conselho de Juventude, que estava desativado no município, justamente com esse objetivo de estar envolvendo a juventude nessa questão aí da vida pública. Maria Antonieta também ia participar do papo aqui, né, Maria? Eu queria que você... Mas a gente está em educação. Bom dia, Israel. Bom dia. Então vamos falar aqui sobre a educação aqui um pouquinho com Israel. As escolas ficaram paradas na pandemia durante 2 anos. Agora que voltaram às aulas presenciais, tem muitas escolas que estão precisando de reformas. Ué, e por que não fizeram as reformas nesse tempo que ficaram paradas? Sem aulas. Concordo com você, Maria Antonieta, excelente pergunta. Inclusive, desde o nosso primeiro dia de mandato ali na Câmara, a gente tem cobrado o retorno presencial dessas aulas. Tive a oportunidade de receber em nosso gabinete ali o movimento Volta às Aulas, um movimento formado por mães. Tenho cobrado do Executivo essa celeridade e concordo contigo quando diz que já era para ter passado nesse período que esteve fechado por uma reforma. Infelizmente, a gestão pública às vezes se esbarra com as dificuldades de licitação, o que inviabiliza, às vezes é uma empresa para fazer todo o serviço do município de Itabuna. Mas nós temos cobrado, inclusive a Comissão de Educação já convidou a secretária Janaína lá na Câmara para a gente estar ouvindo dela e estabelecer prazo para que esse retorno venha e venha com responsabilidade e com as escolas reformadas. Israel, aproveitando, né, você também faz parte da base do atual prefeito Augusto Castro, né? Sim. Aliás, 99% da Câmara, né? Sim. Essa unanimidade, praticamente, apoiando um prefeito, você não acha que está errado no sentido de que vocês estão ali para fiscalizá-lo, Israel, e não para apoiá-lo? Eu não digo no sentido político, mas no sentido administrativo, né? Sim, o papel do vereador, além de legislar, é fiscalizar e representar. Apesar do prefeito hoje ter uma base praticamente unânime ali na Câmara, vários pedidos de providência têm sido feitos, inclusive por esse vereador, cobrando, tenham discordado de algumas coisas, e isso é apresentado no plenário, é apresentado através de pedido de providência. Por exemplo, tenham questionado constantemente esses decretos que o governo municipal tem colocado, seguindo a orientação, inclusive do governo do estado, onde fica limitando eventos, exigindo passaporte sanitário. Então a gente tem discordado disso. Nós passamos por um momento crítico de pandemia, as empresas falindo, e eu entendo que esse decreto ele prejudica ainda mais o comércio, ele prejudica o setor cultural, que precisa voltar às suas atividades. O Covid está aí, é uma realidade, mas a gente não pode ficar limitando com esses passaportes, que eu entendo ser uma ditadura aqui imposta pelos governos, e a gente luta contra isso. Então, assim, existe uma unanimidade ali na Câmara, mas aquilo que está errado a gente tem apontado através dos pedidos de providência e de requerimentos. Ok. Porque esses decretos, Israel, eu chamo sempre de decretos fúteis e inúteis, porque muitas vezes as pessoas não cumprem. Agora mesmo caiu a máscara. Agora só em ambientes abertos, não precisa usar máscara. Mas eu vi esse fim de semana todo mundo no mercado sem máscara. Mas o mercado não é para usar máscara? Então, não sei como é que você avalia essas decisões, esse vai e vem. Uma hora é 8.000 pessoas, outra hora volta 5.000 pessoas, recua para eventos, o limite. Agora é 10.000 pessoas. Aí o Estado libera geral, mas o município não acompanha. Fica muito confuso para o cidadão, para acompanhar. Como é que você avalia uma situação dessa, Jair? Esse vereador ele sempre vai lutar pela liberdade individual das pessoas, inclusive respeitando a Constituição Federal. O que a gente observa é uma demagogia pura em relação a isso. A semana passada teve um evento aí do pré-candidato a governo do estado do PT, onde quem faz decreto não cumpre. Eu perguntei aos colegas que lá estiveram se foram exigidos na entrada o passaporte sanitário. Por que só cobra do empresário, só cobra do cidadão para estar entrando no espaço público? Então a gente vê que é um decreto meramente político para poder ir de encontro àquilo que o governo federal tem pregado. Então, na minha opinião, esse decreto não serve de nada. Então, estou lutando, já fiz uma indicação pedindo que o prefeito revogue aqui em Itabuna, porque nós não vamos concordar com essa prática aqui no município de Itabuna. Essa questão ideológica aí, né, complicou, né? Basta o presidente falar que quer alguma coisa que os outros ficam contra, né? E se for contra, aí os outros ficam a favor. É isso aí. Uma aberração isso.
e acaba prejudicando o cidadão brasileiro que fica nesse jogo aí, né? Nesse jogo político, infelizmente. Ô Israel, uma denúncia, a gente já fez isso aqui desde do mandato do ex-prefeito, do prefeito Azevedo. Eu acho que essa lei municipal, ela beira ao incentivo à corrupção. Como é que um guarda de trânsito, ele é funcionário público e ele está ali para olhar, fiscalizar o trânsito da cidade e, claro, multar o veículo que está errado, né? Então, para que uma comissão financeira para ele multar um veículo? Esse incentivo acaba forçando o guarda, que quer ganhar mais, é evidente, a inventar uma multa, né, coagir até um motorista que para conseguir ali uma infração de trânsito e ele acabar ganhando essa comissão. Isso não é imoralidade no serviço público? Dar comissão para incentivar um guarda a multar? É como você dar uma comissão para o policial matar, é a mesma coisa, entendeu? Eles estão ali para cumprir as leis e não para ganhar dinheiro com isso, além do seu salário. Com certeza, Barbosinha. Inclusive, o vereador Israel, juntamente com o vereador Francisco Santos, a gente tem estudado essa matéria já. É um assunto polêmico. Não é só os guardas municipais que recebem essa gratificação por produtividade. Outros fiscais do município também recebem. Então, a gente está estudando. A gente já vai ouvir também já o secretário Thales para estar entendendo como é que está funcionando. A gente está vendo essa arrecadação e assim, posso garantir ao itabunense que a gente está lutando juntamente com o vereador Francisco Santos e teremos apoio sim da Câmara Municipal de Itabuna, ali dos meus colegas vereadores, para a gente estar revogando esse artigo que coloca essa gratificação por produtividade. Então, é um assunto bastante polêmico. Já teve um secretário aqui no município, o Coronel Santana, que tentou fazer essa revogação, não teve êxito, mas eu posso garantir que a Câmara já está estudando essa matéria e a gente vai dar uma resposta à sociedade, eu acho aí que no máximo uns 30 dias, porque é um assunto que eu estou afirmando aqui que a gente já está em estudo. Ô Israel, agora vamos entrar num assunto polêmico. Um empréstimo que o prefeito está propondo aí e tem que ter a aprovação da Câmara de Vereadores de Itabuna. Um empréstimo de 30 milhões de dólares num banco estrangeiro. Isso vai dar uns 150 ou mais, 150 milhões, para ser aplicado em obras estruturais. Itabuna precisa desse empréstimo, até porque esse empréstimo deverá ser pago em 4 ou 5 anos. E o atual gestor já não estará mais, sei lá, pode até ser reeleito, está mais no mandato. Como é que vocês estão avaliando isso? Então, a Câmara recebeu o projeto, né, desse empréstimo. Já estamos ouvimos a semana passada ali nas comissões a secretária Sônia Fontes e o secretário Júnior Brandão. Então, a Câmara está muito atenta a isso, querendo saber aonde será aplicado esse recurso. Alguns municípios tomaram esse empréstimo, por exemplo, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, entendeu? Então, a Câmara está estudando. Eu posso afirmar que não será assim, de qualquer jeito. A população também será ouvida. O relator desse projeto, o vereador Sivaldo Reis, pretende fazer uma audiência pública ouvindo a população. Então, a gente só vai decidir isso em conjunto. Se for para o bem de Itabuna, a Câmara estará lá para dar esse aval. Mas esse aval junto com a população, que também é munícipe, faz parte da cidade e precisa, junto com os vereadores, estar decidindo, né, esse empréstimo aí de 30 milhões de dólares solicitado pelo prefeito Augusto Castro. Eu vou aproveitar, vou chamar o Dr. Piau, que está direto de Salvador, né? O link dele caiu, mas já está aí com a gente. Ó, Piau, seu link caiu, né? Eu coloquei aqui, aproveitei o vereador Israel Cardoso, porque é jovem, né? Tem apenas 34 anos, começou muito cedo na política, já vinha tentando aí o mandato e agora conseguiu. E ele teve essa formação, ele estava me passando aqui justamente na escola, né? Então, vem justamente fechar aí esse argumento nosso aí de que a escola prepara e a escola ajuda muito. Agora a gente, como eu disse, eu vejo um desinteresse assim geral. Agora mesmo nós estamos vendo aí o TSE convocando os jovens para tirar o título. Quer dizer, nem o título muitos jovens estão querendo tirar nessas eleições, Piau. Pois essa questão eu via também análise de que, por exemplo, há um desencantamento em relação ao quadro político atual que não leva o estudante, né, ou melhor dizendo, o jovem de seus 15, 16 anos, a querer tirar o título, né? Então, a leitura que a gente pode fazer disso é de que, na verdade,
os representantes políticos que nós estamos tendo, né, no atual momento, talvez não represente o anseio dessa turma. Eu vi um pouco mais cedo aí também, quando eu estava voltando, a questão da discussão, né? A escola ficou fechada. É bom a gente também destacar que a escola ficou fechada fisicamente, mas os professores trabalharam o tempo inteiro. Costuma-se dizer e colocar no colo dos professores que os professores ficaram dentro de casa. Não, isso não é verdade. Os professores começaram a trabalhar com os seus computadores, com os seus notebooks, com os seus aparelhos telefônicos, começaram a utilizar a sua rede de dados para poder estar dando e ministrando aula, realizando seu trabalho docente, porque as escolas, ainda que fechadas, não pararam com o trabalho docente. Isso aí é bom destacar, porque fica parecendo, quando se diz que a escola ficou fechada, que os professores ficaram em casa sem fazer absolutamente nada, o que, repito, não procede, não diz, né? Não corresponde à verdade. Também a gente, a partir do que eu ouvi aqui, acho importante destacar, porque a ideia é assim, as escolas eram para trabalhar, mas a gente sabe que a questão de liberação de verba não acontece dessa forma. A distribuição da verba perpassa por emendas, perpassa por um jogo político em que, a depender de quem está no governo, se prioriza ou não a educação. A gente vê agora o escândalo dos ônibus. Enquanto quando se diz que, né, havia propaganda do governo federal falando da distribuição do ônibus, atrelado a isso tem aí fortes indícios de um processo não tão lícito. Então a gente vai falar de verba, de dinheiro que chega na escola, quando na verdade não chega na forma como se diz que está sendo distribuído o dinheiro. Quando se fala dessa base política, a gente vai ver que ainda há um movimento, sim, de articulação das escolas, e um movimento de construção política. Mas quando eu entendo, e volto à minha primeira fala, né, a de ativação da política aí, porque viver é um ato político. Resistir, sobreviver à atual conjuntura é sim um ato político. Então, o fato de nós colocarmos os professores para cumprir um currículo engessado é sim uma vontade política, seja do Conselho Nacional de Educação, da Câmara Plena, seja dos legisladores estaduais, federais ou municipais, que impõem à escola um jogo de interesse que não está associado ao processo construtivo do cidadão. Fala-se tanto de cidadania, mas os exemplos que a gente está vendo aí são esdrúxulos. Eu vou voltar ao exemplo que o professor falou, o que o professor o vereador falou aí. Quando se fala de cidadão, e você fala de uma polícia que vai estar sendo instruída, de acordo com o que o vereador falou, a criar uma lógica de multas, então como é que você fala de cidadania diante de um quadro como esse? Como se fala de cidadania diante de um jogo que a gente viu a catástrofe que aconteceu na Bahia e que também foi reverberada em outros estados. Mas, assim, esse dinheiro, quem vai acompanhar? A comentarista falava, né, que será pago daqui a X anos. Mas essa questão precisa ser discutida, que não é aceitar ou não, é a gente compreender que esse dinheiro é um dinheiro público. E que a questão política precisa também ser administrada. Porque se fala tão veladamente as questões de dinheiro, do erário público, porque quem paga o vereador, quem paga o meu salário, quem paga o salário desses funcionários é o cidadão brasileiro. Então a gente precisa discutir também para onde estão indo todas essas verbas, para onde estão indo todo esse dinheiro, né? E os desvios que a gente sabe que acontecem. Então, quando essa discussão acontecer na escola, a gente cria sim uma base política. Quando a gente reivindicar uma escola pública, gratuita, laica e de qualidade, a gente vai fazer com que essas discussões políticas cheguem na escola. É isso aí, Piau. Doutor Piau, né, falando aí sobre esse tema importantíssimo, que é a educação. O doutor é apenas um título. O doutor é apenas um título. Mas aqui quem está falando é o professor. É o professor. Obviamente que a gente estudou e tem uma titulação, mas o mais importante não é a titulação, e sim é o professor com 40 anos de sala de aula, com militância, né, em defesa, repito, da escola pública, da universidade pública também. É isso aí.
Mas como nós aprendemos, né, no jornalismo, a gente só chama de doutor quem realmente tem doutorado, né? Então o professor Piau é doutor em educação e a gente respeita isso aí e faz questão de chamá-lo pelo título. Bom, o Israel, aproveitar aqui, doutor Piau, vou botar o Israel, né, no papo aí, né? Ele está ali ouvindo atentamente aqui também, esse político jovem aí. E eu queria fazer uma pergunta agora, Piau, porque a gente está falando da desilusão do jovem na política, né? O jovem está desalentado, o jovem não tem interesse na política porque ele vê esse jogo, né? O Alckmin outro dia bradava aí que Lula era ladrão, que Lula era isso, era aquilo. Hoje está nos braços de Lula porque está vendo que o Lula está aí propenso a ganhar as eleições. O que é que você está fazendo, Israel, para sair desse círculo vicioso da política, né? Porque quando você entra ali na Câmara, você é mais um. Aí você começa a fazer parte do jogo. E o que é que você tem feito para não entrar nesse jogo e honrar esse eleitor jovem que acreditou em você? Muito obrigado pela pergunta. E como eu disse em campanha, que eu ainda acredito que a política possa ser um instrumento de transformação, de cuidar das pessoas com amor e com competência. Eu entrei na política por vocação, por um ideal. Então, é possível fazer diferente na política? Quando você tem um ideal, quando você tem um objetivo. Israel Cardoso não entra na política com um projeto de poder. Ele tem um projeto político, ele tem um sonho de um dia ser senador da Bahia, de ser a voz da Bahia no Brasil. Então, para isso, a gente tem feito um trabalho diferenciado ali, porque dá para fazer. Fechei 2021 com 14 projetos de lei aprovados. Consegui, através do nosso deputado federal, uma emenda de 3 milhões de reais. Então, esse é o diferencial que a gente tem feito na política, Barbosinha, levando a mensagem à população, principalmente para a juventude, que acredite na política, porque se a juventude não se envolver, vai ser governado por aqueles que gostam e por aqueles que têm interesses outros, que não é o de servir as pessoas. É isso aí. Antonieta, quer fazer a pergunta? Não, deixa. Eu gostaria de fazer uma pergunta a Bial. Piau. Doutor Piau está ouvindo, pode fazer. Bom dia, Bial. É o seguinte, nós tivemos um ano atípico, 2 anos, aliás, atípico, aqui no Brasil, na educação, que as aulas foram virtuais o tempo inteiro. Depois se transformaram em híbridas, quer dizer, virtuais e presenciais. E agora já parece que liberou que é só presencial. Esse tipo de ensino não traz consequências para o estudante lá na frente? Nós tivemos um problema aí com o link do Dr. Piau de novo, né? Acho que a internet caiu. A internet no Brasil ainda, apesar de ser 4G, né? Aí o problema mesmo com os alunos, né? Aulas virtuais, olha aí, aulas online. Exatamente, né? Nós tivemos esse problema aí, inclusive o governo do estado adquiriu um canal, né, de televisão pela TV Educativa, um canal a mais com o governo federal, justamente para levar o ensino público na pandemia aos alunos, porque pela internet não dava. É isso aí que você viu. E outra coisa, isso para quem tem 4G, né, a gente está vivendo esse problema. Mas todo estudante tem condição, tem muita gente que não tem condição nem de ter 3G. Né? A gente está falando em 5G, mas a maioria do brasileiro, né, não tem condição de manter uma internet de 3G em casa, né? Então, é uma realidade dura e a gente está vendo aí, ó, a nossa aqui é altíssima velocidade, é o que tem de melhor a internet aqui, né, a TVI. Mas ainda assim, temos esses problemas de queda, de sinal e tudo. Então, é um problema sério. Israel, eu vou aproveitar já que a gente fez essa pausa, sua pergunta vai ficar no ar e quando o doutor Piau voltar, né, a gente retoma. Nós, falando em serviço, falando em qualidade, prestação de serviço, as empresas prestadoras de serviço de saneamento básico, de água, esgoto, né? Não só Itabuna, que é municipalizada, mas em toda a Bahia, prestando um péssimo serviço à população. Agora nós estamos aí com o serviço de energia elétrica da mesma forma. A empresa que é administradora da Coelba, a Neo Energia, já vem prestando um péssimo serviço no Brasil. Né? A empresa foi beneficiada agora com um empréstimo bilionário no Brasil e quem vai pagar a conta são os usuários. Elas colocam postes na cidade, não pagam o uso do solo aos municípios e cobra o uso do poste para as empresas de telecomunicações, colocam poste de qualquer maneira, não respeitam
a paisagem, não respeita o meio ambiente, né? Coloca poste em cima do passeio, impedindo passagem de pedestre. É uma loucura. Aqui em Itabuna nem se fala. Tem lugares que você vai numa calçada, tem 3 postes na mesma calçada, no mesmo lugar. Aí você não entende nada. Um torto parecendo que vai cair em cima dos carros, né? É uma loucura. O que é que a Câmara de Vereadores pode fazer, né, junto à Assembleia Legislativa da Bahia, para cobrar dessa empresa um respeito maior com os municípios e com os seus munícipes? Excelente pergunta. Inclusive, na última quarta-feira, na sessão, o colega vereador Caiá levantou esse tema ali na Câmara. Ele foi uma também das vítimas do péssimo serviço que a Coelba oferece em nossa cidade. Inclusive, já sinalizamos, e eu fiquei até de subscrever com ele, uma indicação ao governo do estado solicitando explicação em relação a essa situação. Existe uma agência reguladora, né, que é para estar acompanhando esse trabalho. Então, a Câmara ela já tem observado também esse tema. Inclusive, Barbosa, é importante salientar que a gente não tem esse poder de convocar, porque se trata de algo privado. Mas iremos fazer um convite para o gestor da Coelba estar indo lá na Câmara para estar dando explicações em relação a esses questionamentos que a população tem se queixado bastante de queda de energia. Então a gente precisa entender qual é realmente o papel da Coelba, o que é que eles pretendem fazer para estar melhorando esse serviço. Mas você falou aí, vereador, que é uma empresa privada, eu concordo, mas o serviço é público. É isso. E é um serviço de essencial importância para o ser humano, né? Hoje, mesmo que um hospital tenha gerador, mas ele paga essa conta, ele precisa receber energia limpa. Energia limpa não. A energia pura, que eu digo, não é ecologicamente falando. A energia, como ela tem que chegar no local. Por exemplo, aqui mesmo na TV, nós temos quedas de energias constantes e oscilação naquilo que ela deveria entregar. Ou seja, ela poderia entregar 220, ela entrega 200. Então a energia fica oscilando e queimando equipamentos e nós temos enormes prejuízos. Então, assim, quando você diz que não pode convocar, eu concordo, né, devido a competência, mas pela Constituição Federal é um serviço essencial e eu acho que qualquer cidadão brasileiro, baseado na Constituição, pode até ingressar com ação pública e pedir até o cancelamento dessa concorrência, né? Porque não tivemos, é um serviço que você não tem concorrência, né? A empresa passa ali com uma rede de fios elétricos, só ela domina aquela cidade, aquele bairro, aquela rua, e você não pode ter N empresas como tem na telecomunicação. Então, diante disso, eu acho que é um monopólio, e esse monopólio pode ser quebrado, como já foi quebrado em vários países, né? Ou então que o governo federal cancele esse contrato e busque uma nova concorrência para trazer uma nova multinacional para isso. Com certeza, além das quedas de energia, o aumento abusivo. Todo mês o cidadão tem recebido a conta com valor totalmente diferente daquilo que pagou no mês anterior, e se não pagar a cota. Então, não, ainda tem o agravante que eu falei, a empresa agora tomou um empréstimo bilionário para fazer expansão de rede, e quem vai pagar a conta é a gente, é o consumidor, é o contribuinte brasileiro. Ora, se nós estamos pagando essa conta, o que é que difere essa empresa de uma empresa pública? Com certeza, muito importante essa colocação. Eu diria aqui que agora somente o lucro dessa multinacional é que difere ela de uma empresa pública, porque a empresa pública não visa lucro, né? E ela ainda está tendo esse lucro. Com certeza, mas a gente espera ter uma resposta, né, da Coelba. Está sendo feita uma indicação, um convite para que eles possam estar comparecendo. Vamos dar publicidade para a imprensa estar acompanhando e também estar levantando essas questões ali. Vai ser um debate importante que a Câmara com certeza vai promover aí, e a gente espera ter uma solução por parte da Coelba que melhore o serviço, que não é barato, vale salientar. Antonieta. Porque aí o usuário fica órfão, porque você vai resolver algum problema lá, o gerente não pode responder, só pode responder em Salvador, não sei aonde, então você fica sem a quem recorrer. E o PROCON também não pode resolver isso. O PROCON de Itabuna aqui funciona, vereador? O interessante é que as pessoas procurem realmente o PROCON e o Ministério Público para estar fazendo essas denúncias, né? A Câmara, como um órgão de fiscalização, a gente está atento a essa demanda que a gente tem sido procurado, né? Uma nem duas pessoas, são várias pessoas se queixando do serviço da Coelba, e como ela está em nosso município, a gente não vai ficar omisso e não vamos deixar
do jeito que está. A gente quer sim que a Coelba tome a providência e que resolva o problema. Agora, orientar a população que procure seus direitos. Vá no Ministério Público, no PROCON e denuncie mesmo, preste sua queixa, porque é lamentável o serviço que essa empresa tem prestado aqui na cidade de Itabuna. E que isso sirva de parâmetro na hora que se pensar em privatizar a Imasa. A Imasa. É porque o pessoal fica comparando serviço com telecomunicações. Mas telecomunicações nós podemos ter 5, 10, 15 empresas ou mais, né? Como tem em Itabuna hoje, mais de 200 empresas. Agora, essa questão da água é imprescindível, é igual a situação da energia. Você não pode ter duas Imasas na mesma rua, no mesmo bairro. Então é uma Imasa só. E se é uma Imasa só e vai privatizar, aí vai ficar todo mundo na mão dessa grande empresa que será uma multinacional e que também não terá nem representação aqui para se discutir. Essa é que é a realidade, viu? Com certeza a Imasa é uma empresa que é viável. A gente percebeu isso claramente na gestão do ex-prefeito Fernando Gomes, quando o Jader Guedes assumiu aquela empresa ali e conseguiu fazer um trabalho espetacular, enxugando a folha, né? Então a Imasa foi vários serviços a Imasa fez no município. Um sonho do itabunense hoje é essa despoluição do Rio Cachoeira, né? Essa questão do saneamento que precisa avançar também na cidade, mas com certeza, com a equipe técnica, eu tenho certeza que a Imasa vai conseguir sim dar conta do serviço. Ok. Ô Antonieta, eu estou com o Dr. Piau de novo online aqui, eu já estou vendo ele aqui na tela, né? Todos nós estamos vendo. Eu queria que você repetisse a pergunta para ele, por favor. É sobre as aulas presenciais e virtuais, que nós tivemos 2 anos atípicos para o estudante, para a educação do Brasil como um todo. Nós ficamos com aulas presenciais e virtuais híbridas. Quer dizer, isso vai ter consequências mais adiante para o estudante? Não vai prejudicar o ensino? Bom, eu acho que o primeiro prejuízo que a gente pode dizer é em relação ao entendimento do que seja aula. Eu acho que a mediação tecnológica, ela, de certa forma, abraça aquele pensamento de que era educação à distância, que a gente pode confundir, né? Não houve isso, não foi educação à distância, foi um sistema híbrido, remoto. Então, ele abre a possibilidade hoje de a gente pensar na reconfiguração da escola. Com relação à questão de prejuízo, eu acho que esse prejuízo vem sendo acumulado ao longo do tempo. Quando eu digo que a escola tem um currículo engessado, que a preocupação hoje que os professores têm, principalmente quem está no ensino médio ou quem está no ensino fundamental, é com a realização do Enem. Então, a gente não pode achar que a função principal da escola é preparar estudante para Enem. Então, quando se fala de prejuízo, geralmente associa-se a ideia do prejuízo porque algum conteúdo ficou sem ser dado, sem ser trabalhado. E, ao meu ver, não é por aí. A gente tem que pensar a escola como um espaço vivo. Vou dar um exemplo aí, que para mim é fundamental. Assim, a gente se pergunta qual a necessidade hoje que o pai tem de pegar uma criança de 4 anos e colocar na educação infantil. E a gente vai ver que no processo da educação infantil há um processo de, eu vou falar adestramento, por falta de outro termo, mas há um processo de certa forma, domínio da natureza humana. A criança vai brincar, no entanto, ela vai aprender a traço fino, a reconhecer letras, não que não seja importante, mas a criança tem que brincar. E quando ela vai para o ensino fundamental, já existe o conteúdo programado para primeiro, segundo, terceiro ano. Então, quando a gente fala desse conteúdo, né, desse currículo engessado aí, a gente pode falar de prejuízo porque é aquilo que não foi dado. Mas, no entanto, a escola hoje advoga um currículo vivo. Tudo aquilo que o professor faz em sala de aula é currículo. Então, existem diversos teóricos que discutem exatamente, né? O Michael Apple mesmo fala do conteúdo, do currículo poderoso. É aquele que a escola acha que tem que ser dado. Então, quando a senhora me pergunta, né, há prejuízo? O prejuízo, para mim, é a falta de relação do sujeito. Porque na escola, eu sou obrigado a conviver com quem eu não gosto. Na escola, eu sou obrigado a conviver com pessoas com as quais pensam de forma diferente de mim. Na escola, eu aprendo a administrar conflitos meus, enquanto estudante, com os professores, dos professores para comigo, entre nós estudantes. Então, você tem uma dinâmica que é própria da escola, que permite inúmeros aprendizados que vão para além desse conteúdo, repito, que a escola está dando. Então, hoje,
eu acho que a gente tem, na questão da pandemia, um divisor de águas. Ao se pensar na escola daqui para frente, essa pauta está aí montada. Qual vai ser o processo, né, de remoto? Qual é o prejuízo? Né? Então, você vai ver que as escolas vão fazer, agora com a ideia do governo do Estado, né, dos complexos, ela vai fazer um processo de ajuntamento de escolas que é puramente burocrático. Juntar 2, 3 escolas no mesmo espaço, mas cada escola continua sendo a sua. Né? E quando a gente vai falar de escola, seria interessante que houvesse, por exemplo, uma dinâmica de que eu, enquanto professor universitário, pudesse dar aula no ensino fundamental, eu, enquanto professor universitário, pudesse dar aula no ensino médio, o professor do ensino fundamental pudesse estar dando aula no meu lugar na universidade, que eu pudesse juntar os alunos do 6º, 7º, 8º, 9º ano numa única turma para falar de um assunto que eu domino. Falar, eu não estou falando em ensinar, falar de um assunto que eu domino, ouvi-los, né? Não ficar naquela ideia proforme, qual é a sua dúvida sobre, entendeu, compreendeu, alguma pergunta, não é isso, escola. Então, eu acho que o ensino híbrido permite hoje que eu possa ser da minha casa ou então da minha escola, fale, converse, dialogue com sujeitos de diferentes escolas, em diferentes contextos. Agora, também é preciso considerar qual a garantia que a gente dá a esse acesso. Porque os estudantes originários das classes sociais empobrecidas não têm smartphone, não têm computadores, não têm esse acesso à rede. Então, quem terá esse direito? Então, essa discussão, eu acho que é um prejuízo que a gente vai ter. Então, como eu falei mais cedo, eu defendo que a escola seja pública, aberta, gratuita, mas para todos, inclusiva. Todos. Todos, todas e todos, como se está dizendo na atualidade, identificando todos os gêneros. Né? Mas é importante isso. Então, considerar que há prejuízos, eu repito, né? Há prejuízos na minha visão e compreensão desse conteúdo que fica de fora da escola. Né? Não há porquê o Estado, né, o município ou a federação nos impor o que a gente vai trabalhar em sala de aula. Eu acho que o professor se discute muito nessa autonomia docente, mas no sentido de eu escolher o conteúdo. Eu vou dar um exemplo. Quem é que diz que eu, por exemplo, acho que todos nós passamos por isso, só vamos conhecer uma tabela periódica no 9º ano, que era equivalente à 8ª série. Mas a gente aprendeu na 5ª série, que hoje é o 6º ano, que a água era composta por 3 elementos, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A gente não sabia o que é hidrogênio e o que é oxigênio, mas a tabela periódica só aparece lá no 9º ano. É esse conteúdo endurecido que eu reclamo, que eu considero como prejuízo, independentemente da aula acontecer na presença física ou na mediação tecnológica. Então a gente precisa revirar o conteúdo, pensar na escola, repito, uma escola que prepara o cidadão para viver. Viver. Em que afeto seja pauta de aula. E não precisa ser cálculo numérico. Né? Não precisa ser regras de linguística. Não. Que o afeto, que o sentimento, que a verdade sejam assuntos dos professores. Que 2, 3, 4 professores possam entrar na mesma sala e dar aula. Se vocês perceberem, a gente vai ver quem convive com a escola mais de perto, assim, até o nome do professor se perde. Os meninos passam na sala do professor e falam assim, matemática veio hoje, história está aí. Por quê? Porque a ideia dele é apenas um conteúdo disciplinar, fechado. E aquilo que não aprende, a escola, a gente vai ver o governo dizer, olha, não pode haver reprovação. Também sou contra o processo da reprovação, mas a gente precisa considerar quais são os instrumentos que você tem. Uma sala de aula com 45 alunos é humanamente impossível de um professor trabalhar. É um discurso único. A propósito, doutor Piau, eu queria... Só concluindo aqui, meu irmão, é um discurso único para 45 pessoas. Na sua opinião, fala. O que é que mudou nesses últimos anos, né, no ensino público brasileiro, na sua opinião, para pior e para melhor? Bom, para melhor, eu creio que o reconhecimento do cidadão. Né? Hoje, a gente tem a questão da identidade de gênero presente na escola, coisa que não acontecia. Havia aí uma reprimenda enorme com relação às questões de natureza sexual e religiosa.
Então, pessoas hoje de matrizes africanas transitam na escola de forma muito aberta, garantindo o seu direito de pensar e se manifestar livremente, coisas que não aconteciam anteriormente. Pessoas dos gêneros mais variados, né? Pessoas, eu falo pessoas, do gênero masculino, feminino ou de qualquer outro gênero. Isso não acontecia na escola. Então, hoje tem essa abertura. O que, para mim, ainda aconteceu de ruim é essa questão de que a gente precisa estabelecer um conteúdo para o professor trabalhar. Que o professor precisa cumprir meta, que o professor precisa desenvolver competências e habilidades. Ou seja, a gente pega um discurso enrijecido, endurecido, para dizer, olha, o professor trabalha desse jeito. E não é assim. Não acontece com outras áreas de profissão. Você não impõe ao médico como ele trabalha. Você não impõe ao advogado como ele deve trabalhar. Você não impõe ao engenheiro como ele deve trabalhar. Mas o professor, sim. Há também de prejuízo a não valorização do trabalho docente. O trabalho docente, que seja uma aula que a gente está falando, é um trabalho intelectualizado. É um trabalho que demanda tempo, espaço. E hoje a gente vê que os horários das escolas são montados e elaborados dentro dessa caixinha de 50 minutos, ou de 45, dependendo do conteúdo da escola, em que o professor entra, fecha a porta e dá o conteúdo. Depois ele sai da turma A, vai para a turma B, vai para a turma C. E se esquece de dizer que você está convivendo com pessoas. Então, esse desenho dado para a escola na atualidade, eu acho extremamente prejudicial. Ok, meu amigo, muito obrigado. A participação sua foi enriquecedora, né, no programa de hoje, aí direto de Salvador. E eu queria deixar o convite para você vir outros dias aqui, né, outras oportunidades, porque a gente precisa desse debate, desse diálogo com a sociedade brasileira. Eu que agradeço o convite e digo assim, além do convite, a grata surpresa de te rever depois de tanto tempo, né? É bom demais e também me coloco à disposição. Eu gosto, né? O professor fala demais. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar e a gente pode também discutir outras pautas aí com relação à educação. Estou à inteira disposição. Obrigado aí ao vereador. Obrigado, e a fiquei muito feliz em te ver. Tá bom, um abraço, até mais. Valeu. Conversamos então com o doutor Piau, direto de Salvador, ele falando aí sobre essa questão da educação, né? Educação e política, inicialmente discutimos isso aí, e é isso que vai, né, fazer do nosso país um país diferente lá na frente. E eu estou aqui nos estúdios com o vereador Israel Cardoso, ele que é do AGIR, né, um novo partido, uma nova sigla. Aproveitando aí, eu queria que você dissesse para o nosso telespectador, Israel, o que quer dizer AGIR, essa sigla, né? O que quer dizer? Ação, gestão, renovação, igualdade e respeito, né? É o antigo PTC, que era o Partido Trabalhista Cristão. Aí no dia 31 foi homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral a mudança do nome de PTC para AGIR. Ok. Você falava aí dos seus planos, né? Você tem um ideal, você quer chegar ao cargo mais alto do Legislativo no Brasil, que é o Senado da República Federal. Qual a avaliação que você faz hoje da política nacional e do Senado no contexto político e também legislativo no Brasil? O legislativo do Brasil, as pessoas precisam ter muita responsabilidade em suas escolhas. Meu amigo Barbosinha, é um cargo de extrema importância. É o principal poder, é o legislativo, é lá que decide a vida das pessoas, tanto para melhor quanto para pior. E a gente precisa escolher pessoas que tenham certo preparo para estar decidindo o futuro das nossas vidas. Então o que a gente vê hoje é um congresso totalmente omisso, um congresso que não atua, a gente não vê muita resolutividade por parte de alguns deputados. A gente precisa ter deputados que briguem realmente pelas pessoas, que defendam os interesses das pessoas, principalmente os interesses também dos municípios, que a gente vê que não tem. A nossa cidade, por exemplo, não tem uma representação política. Estamos em um ano eleitoral, é importante que escolhamos deputados da região para que essa cidade tenha força tanto no Congresso quanto na Assembleia Legislativa. Então o que a gente vê hoje é totalmente um legislativo fraco, precisando de pessoas com competência, né, com uma certa formação, porque não basta votar no candidato só porque ele é gente boa, é bonzinho. Tem que ver também se tem uma formação para estar lá discutindo leis. É uma casa de leis e precisa ter pessoas que entendam um pouco para estar
decidindo o futuro desse país. No nosso chat do YouTube, Jaziel Cardoso, não sei se é seu parente aqui, né? O sobrenome, né? É meu irmão, seu irmão, tá sintonizado. Um abraço para ele, está assistindo. Ele fala aqui que o vereador é muito seguro nas respostas e não foge das perguntas. Realmente, isso aí eu posso atestar, esse jovem, né, político. Não vou dizer que é uma grata revelação, porque eu já conheço de outras candidaturas aí, o Israel, eu sempre disse a ele, a sua postura, né, o seu jeito de agir, de pensar, é isso que o Brasil precisa, novos políticos. E ele fala aqui também que o programa está de alto nível. Obrigado, um abraço. A Andréa também está assistindo, o Clover. Quem quiser mandar mensagem, pode mandar aí pelo WhatsApp também. Põe aí na tela, anote aí se você quiser mandar sua pergunta. Você mesmo pode gravar um vídeo e mandar, a gente vai colocar no ar, tá certo? Eu vou disponibilizar o número do WhatsApp para você na tela. Maria Antonieta, você está no ar já, eu vou voltar a falar sobre a Imasa. Porque é tanto esgoto a céu aberto que a gente se encontra na rua. É o problema do Cachoeira. E agora querem privatizar a Imasa. Você já falou aí. Mas como resolver esse problema, essa irregularidade no abastecimento de água, que é um absurdo? Tem bairros que ficam 30, 40 dias sem água, vereador. Em relação à privatização da Imasa, é importante a gente deixar claro que não existe nenhum projeto tramitando. No passado existia uma possibilidade de fazer uma parceria público-privada, mas atualmente não tem nada em tramitação. Como eu falei anteriormente, a Imasa precisa realmente tratar o esgoto da cidade. Parece que nós temos apenas 12% de esgoto tratado. A gente falta um saneamento, a gente precisa despoluir o rio Cachoeira. A Imasa, ao longo do tempo, serviu muito de cabide de emprego. E como eu disse anteriormente, na gestão passada do ex-prefeito Fernando Gomes, teve um técnico, um gestor, que fez um trabalho excelente na Imasa, enxugando. Então, várias ordens de serviço foi assinado pela Imasa, várias obras através da Imasa. Então, o atual presidente também, o Raimundo, tem se esforçado para dar continuidade ao trabalho que Jader fez ali. E eu acredito, Bené, se a gente levar a Imasa a sério, a Imasa tem tudo para dar certo e executar os serviços que a sociedade, que o itabunense tanto anseia. Essa falta de água realmente não justifica. Tem uma barragem que foi dita aí que seria a solução e realmente não foi a solução para estar resolvendo o problema de abastecimento do município de Itabuna. Então a gente precisa estar entendendo, inclusive é uma questão também que já foi levantada ali na Câmara. A gente vai estar ouvindo o presidente da Imasa para saber dele o que é que precisa ser feito para regularizar esse serviço de água. E porque hoje a barragem não consegue atender. O que é que falta? O que é que precisa melhorar para a gente estar cobrando também e envolvendo o Estado nessa discussão? Pelo que eu sei, não é oficial essa fonte, mas a Imasa quer economizar energia elétrica, porque a cidade tem uma topografia difícil, né? Alguns bairros como Maria Pinheiro, Fonseca, São Pedro, são bairros de altitude, e aí precisaria bombear essa água para chegar com força lá. E aí eles fazem essa manobra uma vez por semana para tal bairro, uma vez por semana não, uma vez a cada 15 dias. Aí quando o manobrista está com dor de barriga e não vai fazer a manobra, aí fica 30 dias sem água, porque só no outro 15 dias. Então é um negócio terrível isso, né? Uma coisa é inconcebível com uma cidade do tamanho dessa aí e com a capacidade de água que tem na barragem em Itapé. Então não se justifica. A captação é feita por gravidade, né? Não se colocou a tubulação, que é a adutora, lá de Itapé até Itabuna, mas a água vem por gravidade natural do rio Cachoeira e é captada em Ferradas. Então a falta de água não o problema é esse aí, é a economia de energia, porque eles não querem ligar as bombas todos os dias e fazer essas manobras também. Então, mas eu vi o prefeito anunciando outro dia que vai construir um reservatório maior, né, numa parte dessa aí da cidade. É isso, o prefeito tem anunciado investimentos aí, prometendo aí resolver essa questão de saneamento de água aqui no município de Itabuna. A gente torce para que dê certo, porque o itabunense precisa, como você diz, a gente precisa atrair mais empresas para a cidade, a gente precisa gerar emprego, a nossa juventude está indo embora de Itabuna por falta desses empregos. Então, se a gente tem água aqui, as empresas com certeza irão se instalar, porque Itabuna é uma cidade polo, uma cidade bonita, e com certeza o empresário vai querer investir se aqui tiver uma estrutura, no mínimo mínima, para ele estar se instalando.
Inclusive você falou aí nessa questão da empresa se instalar na cidade, no município. Eu estou com o consultor Mauro Brito, ele é paulista, mas já mora na Bahia há algum tempo, está em Vitória da Conquista, prestando serviço a várias empresas. E eu queria que ele falasse sobre esse tema, porque ele, por exemplo, quando ele chegou à Vitória da Conquista, ele estava me explicando, ele percorreu 200 quilômetros em cada sentido, leste, oeste, sul, né, para conhecer a região, a macro-região ali de Vitória da Conquista. E uma coisa que ele observou foi justamente o reservatório de água, né, que tem ali próximo, e esse foi um fator determinante para ele se instalar no município de Vitória da Conquista, porque ele viu o futuro ali. Não é isso, Mauro Brito? Bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Caiu o link do Mauro Brito? Só ficou a foto ali. Então daqui a pouco ele volta, né? Ele vai participar aí com a gente. Maria Antonieta, inclusive a cidade que falava outrora aí que perdeu uma cervejaria, uma fábrica de refrigerante por questões de água, né? Agora não tem mais problema. E o vereador falou aqui outro dia que queria justamente abrir essa caixa preta, não de dinheiro, mas o porquê que a Imaza não solta água todos os dias nos bairros. Mas está aí a resposta, né? Parece que essa fonte que me informou está correta. É questão de energia elétrica, né? É muito caro, o custo é alto, por causa do bombeamento. É como você, para ver televisão, você tem que ligar na tomada. Então, sua água chega em sua casa e vem lá pela eletricidade. Vem lá, liga lá a bomba chega no reservatório aqui em Itabuna e depois é distribuída. É complicado. Agora, tem um aspecto. Quando não chega água 30, 40 dias em sua casa, aí você não tem direito a um desconto? Agora, se você deixar de pagar uma conta, corta. Não, e outra coisa, Antônio, o Mauro já está aqui no vídeo com a gente, viu? Daqui a pouco ele vai cumprimentar todos aqui, mas só para complementar essa informação, Antonieta, tem um detalhe também. Se você coloca mais água na torneira, mais dinheiro será arrecadado, porque a conta vai aumentar. Se a pessoa consome água todo dia, ela vai pagar todo dia, né? Então é uma matemática que parece que o pessoal da empresa não tá olhando como gestor, como empreendedor para trazer mais arrecadação para a empresa. Aí fica pensando em não fornecer a água e precisa de dinheiro, aí ele aumenta a tarifa. Aí recebe o mesmo dinheiro? E ele aumenta a tarifa, né? Vou cumprimentar o Mauro aqui de novo, ele já está na linha com a gente. Como eu falei, é um consultor de negócios, de empresas, veio do Santo André, da Grande São Paulo, vai morar aqui na Bahia, já está morando aqui. E a gente estava falando aqui, Mauro, a água é fundamental para atrair grandes negócios para a região, para a cidade, né? Foi o que você observou aí no Sudoeste, não é isso? Isso mesmo. Bom dia a todos, é uma honra poder estar dividindo a bancada com vocês para falar de um tema muito importante, né? Que a água hoje é essencial no mundo, né? E quem tem água tem poder, né? Então nós temos que saber que o investimento na infraestrutura de saneamento e ter a água é essencial para uma empresa ser atraída para uma região. É isso aí. Mauro, você já está em Vitória da Conquista há quanto tempo? Nós já estamos em Vitória da Conquista há 10 anos. E eu vim fazer uma palestra na cidade e fiquei encantado, né, com o que estava sendo projetado na época, né, em 2011, já existia o projeto do novo aeroporto. Eu encontrei em Vitória da Conquista uma peculiaridade que é difícil encontrar no Brasil, que são cidades que crescem em espiral. E essa cidade... Caiu o link, né? Gustavo está na linha aí também com a gente, direto de Vitória da Conquista. Gustavo, hoje só deu Conquista aí, né? O Piau está de Salvador, mas é daí de Conquista. A gente está conversando agora com o Mauro Brito, que é paulista, né, de Santo André, mais de 10 anos morando aí em Conquista. E você agora do estúdio aí da rádio, da Mega Rádio. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Barbosa. Bom dia. Bom dia a todos. A gente está aqui em Conquista, assim, nós estamos aqui no estúdio da Mega Rádio, a gente está se envolvido, Barbosa. A gente vai ter novidades. Nós temos notícias boas aqui com relação à transmissão aqui do estúdio, nessa parceria que a gente faz. É tão interessante. Estou aqui exatamente, já viu que nós estamos mudando aqui a configuração, a gente daqui a pouco vai ter aqui a ilha de edição para colaborar com o programa. Mais do que
mais do que a gente já está fazendo, então eu estou assim, maravilhado com isso. E eu estou trazendo a notícia de conquista hoje, com foco em notícias, porque eu sei que você está tem vários convidados hoje e o programa está muito recheado de atração, recheado de muita coisa boa. E a gente está trazendo algumas coisas. Para começar, uma coisa que você sempre me pergunta e que aí eu queria ter informação para nosso telespectador, a questão do tempo em Vitória da Conquista. Congelou aí. Hoje a internet não está boa, viu? Daqui a pouquinho o Gustavo vai falar como é que está o tempo de conquista. Eu soube que está amanhecendo bem friozinho, 16 graus, né? É uma geladeirinha. Depois vai esquentando e à tarde volta a esfriar de novo. Bom, Israel, para a gente encerrar aí com você, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação, então, da gestão da Câmara. O que é que você analisa dos seus pares lá na Câmara? A Câmara teve uma renovação, as pessoas costumam, as pessoas não, algumas pessoas falam que o eleitor não sabe votar, mas o eleitor de Itabuna sabe votar, porque já é a terceira Câmara que ele renova, é isso? Salvo engano, ele já renovou aí 3 mandatos e essa foi mais uma renovação. Qual a avaliação que você faz dessa renovação e o que você diria dessa atual turma que está lá com você? Então, meu amigo Barbosinha, dizer que é uma satisfação poder estar compondo hoje esse Legislativo de Itabuna. Foram 17 novos vereadores. Você vê vereador na rua de Itabuna hoje, os vereadores são muito presentes, atuantes. E como você falou, a população sabe sim escolher seus representantes, escolher vereadores que estão próximos das suas comunidades. Essa Câmara tem produzido muito. Infelizmente, eu cobro muito ainda é a participação da população nos acompanhando, participando das discussões ali nas comissões técnicas, toda segunda-feira às 14 horas, da própria sessão plenária às 14 horas, dia de quarta-feira. Então é importante que a população esteja também próximo do vereador, ouvindo, sabendo o que ele tem produzido e cobrando. A população precisa cobrar sim do vereador, o vereador é um empregado do povo e a casa ali é do povo. É importante que as pessoas participem ativamente ali, reivindicando, cobrando mesmo a atuação dos vereadores. Então, assim, a gestão da Câmara, através do seu presidente Erasmo Ávila, também tem feito uma gestão brilhante ali na casa, né? A eleição, inclusive, será na próxima quinta-feira, dia 7, onde o presidente será reeleito, o Erasmo Ávila, pelo trabalho que tem feito, junto comigo ali na primeira secretaria, o vice-presidente Sivaldo Reis, o segundo secretário Luizinho, né? O terceiro secretário Pastor Francisco. Então, essa Câmara realmente tem feito um trabalho importante na cidade e eu quero muito que a população esteja presente nos acompanhando e vendo o trabalho que ali é feito, Barbosinha. Ok, um abraço aqui para o Antônio Alberto Queiroz, ele fala: bom dia Barbosa, concordo plenamente que seja preciso a escolha de pessoas mais preparadas para exercer a função no Legislativo. O papel de fiscalizador do vereador é importante para a população. Obrigado, Alberto, pela sua participação. Falar em Alberto, o nosso querido Albert, né, Queiroz, que é jornalista e participa aqui do programa, foi acometido aí de um mal súbito, né, um problema rapidamente assim, né, inexplicado, mas está bem, está passando bem, né, passou pelo Hospital Costa do Cacau, foi bem tratado lá e agora está repousando, fazendo alguns testes, mas logo logo estará de volta aqui com a gente, né, ele que fala aí direto de Itacaré e às vezes está aqui no estúdio também, do TVI News. Um abraço aí, meu amigo, boa recuperação. Bom, Toné, vamos perguntar mais aqui, aproveitar a presença para finalizar, de Israel, mas né? a gente esqueceu aí, vamos lembrar das feiras livres. São horrorosas. Principalmente aquela de São Anti-higiênica, Caetano, né? no centro comercial é um absurdo. São Caetano, que eu frequento muito, é um absurdo. A do bairro lá da Califórnia, bairro de Fátima, é horrível também. Tem um esgoto. Então, no São Caetano também tem um esgoto, não consegue. Aquele canal que tem ali no São Caetano, cobre um dia, depois descobre, é uma confusão. Não, imundo, é e o pior, imundícia. viu, Antonieta, é que a carne e o peixe é vendido na beira daquele canal. Daquele canal. E joga tudo ali, as vísceras, tudo joga ali. Ali tinha uma granja, que, depois que descobriram, fiscalizaram e tiraram. Ele jogava todo o resto que tinha da granja, das aves, jogava tudo dentro do canal. O que é que os vereadores podem fazer para corrigir esses problemas das feiras livres da cidade, Israel? Então, excelente sua pergunta. O que os vereadores podem fazer é cobrar do Executivo providências que venham melhorar as feiras livres da nossa cidade.
Isso a gente tem feito com uma certa frequência, inclusive recentemente uma comissão de vereadores visitou a Feira da Califórnia, a feira ali do centro comercial, onde a gente identificou sim muito lixo, esgoto. Então nós temos cobrado das secretarias competentes que tenham uma atenção especial com as feiras livres da nossa cidade. Esse vereador em especial tem um carinho especial pela agricultura familiar. Inclusive no próximo dia 18 estaremos entregando aí o PAA totalmente revitalizado, uma emenda de 500 mil que colocamos lá. Vamos entregar também um caminhão baú refrigerado para estar fazendo esse transporte de alimentos aí desses pequenos agricultores. Então, o que a gente puder fazer para estar fortalecendo a agricultura familiar, as feiras livres da nossa cidade, pode ter certeza que iremos fazer. No que depender de emendas, iremos buscar assim através dos nossos deputados, nossos parceiros, para que venha melhorar as feiras livres da nossa cidade. Então precisa sim urgentemente uma atenção especial. São feiras que vêm abandonadas aí ao longo de muito tempo, né, sem uma atenção específica por parte do executivo como um todo. Mas essa Câmara, eu posso afirmar a vocês que tem acompanhado também, inclusive já fizemos algumas indicações pedindo melhorias. Inclusive recentemente um colega vereador nosso foi até Salvador e conseguiu uma emenda de 1 milhão também para estar atendendo ali a feira do centro comercial. Então esse é o trabalho que a Câmara pode fazer, não só criticar, cobrar, mas buscar dos parceiros, dos deputados, emendas que venha melhorar também as feiras livres da nossa cidade. Inclusive, vou lhe dar uma sugestão, vereador, para Itabuna, né? O senhor pode botar como projeto seu. O centro comercial deveria ser demolido e ali construído um grande mercado municipal. Como você tem em grandes cidades do Brasil, tem aqui na Bahia você tem um mercado modelo, né? Sim. Então ali poderia ser feito um modelo baseado naquele lá de Salvador, né? Um mercado organizado, com as galerias, com as lojas, os quiosques, né? Uma alimentação típica aqui da região para os turistas, né? E um grande estacionamento que ali, se demolir aquela sombrinha ali, aquele monte de telhado ali, né? Vai dar um estacionamento gigantesco. Então acho que seria um cartão postal para a cidade, né? Acho que eu poderia fazer esse projeto. Deve ter verba federal para isso, não é um custo altíssimo, entendeu? Inclusive poderia lá mesmo se abrigar os camelôs da cidade, fica naquela confusão da Cinquentenário, e lá atrairia muito mais comprador do que na avenida. Excelente sugestão, pode ter certeza que estaremos sim protocolando um pedido em relação a isso aí e cobrando também através dos nossos deputados que possa estar colocando emenda aqui para a gente estar realizando esse sonho que é dos feirantes e da população como um todo que frequenta as feiras livres da nossa cidade. Muito obrigado pela sugestão. Esse é o papel também da sociedade, da imprensa, está propondo para o vereador estar protocolando e levando indicação até o executivo. Ok, Antonieta, tem mais alguma pergunta? Não, eu gostei das perguntas, quero lhe dar parabéns pelo seu trabalho que você vem fazendo lá. E eu espero que você continue vendo o seu sonho, que é ser senador. Senador da República? Amém. Fé em Deus. Boa sorte, Israel. Ou quem sabe até futuramente, né, num cargo executivo também, ou você não tem boa vontade sorte. do cargo executivo? Israel gosta muito do legislativo. Me preparei para o legislativo, fiz estágio visita na Câmara dos Deputados, tive a oportunidade de conhecer o funcionamento do Senado Federal, na época que fui filiado ao Partido Democratas. Quando estava como estudante também, participei do estágio visita na Câmara dos Deputados, onde foi uma oportunidade ímpar de estar conhecendo. Então, eu me identifico muito com o Legislativo. Então, pretendo ir para a minha reeleição de vereador, deputado estadual, federal e concluir minha carreira no Senado, legislando pela Bahia, sendo a voz da Bahia no Brasil. Esse é o sonho, é a meta. Mas se um dia for da vontade de Deus e do povo de Itabuna que o nosso nome seja colocado aí para o executivo, estarei à disposição, porque Itabuna está em primeiro lugar no meu coração. Ok, que outros jovens, né, sigam esse exemplo e entrem na política para mudar, para transformar, para buscar um novo modelo, né? Porque esse modelo da política passada, né, Antonieta, cansou, né? É difícil. Tá certo. Muito obrigado, Israel, por ter vindo aqui ao nosso programa. O espaço vai estar sempre aberto aqui para você, para a sua assessoria. E estaremos à disposição aqui para debatermos outros temas aqui ligados ao município. Muito obrigado pelo convite, uma alegria grande voltar aqui à TV Itabuna. Já o meu abraço a você, ao Rafa, a Maria Antonieta e a todos os assinantes aí da TV Itabuna. Muito obrigado. Ok.
Um abraço, então. Obrigado a você que está aí acompanhando pelas redes sociais e a TVI, e para você que acompanha também pelo canal 36.2. Vamos dar o link aí, o Mauro está na linha? Então, enquanto o Mauro volta aí, né, juntamente com o Gustavo lá de Vitória da Conquista, eu vou falar agora sobre aquela questão do Oscar, né, que ainda está rolando, muito pano para manga, e recentemente o ator Will Smith acabou renunciando o cargo na academia do Oscar. A gente vai falar mais sobre isso com a Antonieta, mas vamos à matéria de Raquel Rocha. Olá, Barbosa, olá pessoal do TVI News. Hoje eu vim excepcionalmente, não como psicóloga, mas como cineasta, para falar sobre o Oscar 2022, um Oscar muito polêmico. O Oscar vinha perdendo audiência no decorrer dos anos, né? Ele vinha com a queda de audiência, as pessoas estavam discordando das premiações, das próprias indicações, então a cerimônia estava ficando realmente muito morninha, as pessoas até com medo de usar uma roupa mais exagerada. Hoje em dia todo mundo está com medo de falar o que pensa, de usar o que quer, então o Oscar foi ficando realmente muito chato, mas acabou que esse último Oscar de 2022 foi um Oscar que deu o que falar. Antes da gente falar sobre o famoso Tapa, Barbosa, bora falar sobre os grandes campeões da noite. Na categoria de melhor filme, No Ritmo do Coração, excelente filme, estava concorrendo aí, um outro favorito era o filme Ataque de Cães, também era o favorito da noite, mas acabou que No Ritmo do Coração levou a estatueta de melhor filme. Melhor direção para uma mulher, novamente, Jane Campion, por Ataque dos Cães. Ataque dos Cães não levou o melhor filme, mas levou melhor diretora. Melhor ator, Will Smith, logo depois de ter protagonizado aquela cena do tapa, ele subiu ao palco para receber a estatueta. Ele fez o filme King Richard, Criando Campeões. E melhor atriz ganhou Jessica Chastain pelo filme Os Olhos de Tammy Faye. Melhor ator coadjuvante, Troy Kotsur, No Ritmo do Coração, e é o primeiro ator surdo a levar uma estatueta do Oscar. Melhor atriz coadjuvante, nós temos a Ariana DeBose por Amor, Sublime Amor, uma regravação de um clássico. Então esses foram os grandes campeões da noite. Bora falar também sobre uma coisa que todo mundo pede sempre para falar, que foram os vestidos mais comentados da noite. Não são os mais bonitos, tá? São os mais comentados. Esse ano, graças a Deus, o pessoal deu uma ousada, ficou sem medo de usar looks um pouco mais extravagantes. Então vou colocar as fotos e a gente vai ver aqui. Eu separei 5 looks para vocês acompanharem junto comigo. Primeiro look muito comentado foi o de Penélope Cruz. Ela usou um vestido Chanel. Nessa foto ela aparece com o seu marido, Javier Bardem. Segundo look, também muito comentado, foi de Zendaya. Foi um look inspirado na atriz Sharon Stone. Terceiro look muito comentado, mesmo se não fosse pelo vestido, as pessoas comentariam, é o look da Jada Smith, a esposa de Will Smith, né? A dama que teve a sua honra defendida com um tapa. Ela usou esse vestido deslumbrante, justo no corpo, com essa saia e essa cauda imensa. Realmente é um vestido muito bonito. Quarto vestido, esse sim tá entre os mais bonitos. O quinto para mim é o mais bonito de todos, mas esse quarto tá belíssimo. É o vestido da Lily James. Ela interpretou Cinderela no live action de 2015, não estava concorrendo a nada no Oscar, mas se destacou por ter escolhido esse vestido maravilhoso. E o quinto vestido é o meu preferido, é o vestido usado pela Sofia Carson, um vestido com muito volume, um vestido que tem tule, é um vestido de alta costura, e foi um vestido que chamou muita atenção da noite, e é um vestido que eu pessoalmente fiquei encantada. Bom, esses foram os vestidos mais comentados do Oscar, outros vestidos também, né? Mas a gente não vai ficar muito tempo aqui se alongando nessa questão dos vestidos, para a gente poder falar sobre o polêmico tapa que o Will Smith deu no comediante Chris Rock. Todo mundo sabe, Chris Rock, ele é o roteirista da série Todo Mundo Odeia o Chris, uma série que fez muito sucesso no Brasil. Essa série, um dos países que essa série fez mais sucesso foi justamente o Brasil. Os atores de Todo Mundo Odeia o Chris, eles são conhecidos pelos seus personagens.
E essa série foi inspirada na infância do comediante Chris Rock. Ele foi o roteirista da série e é muito conhecido, é um comediante que todo mundo gosta muito. E foi fazer essas piadas no Oscar. Mas assim, não foi o primeiro, não foi a única pessoa que ele fez piada. Já é de praxe, conforme eu comentei na sexta-feira passada aqui no TVI News. Então o Oscar já tem essa coisa de fazer piadas. Eu acho que já teve piadas muito piores, de péssimo gosto, e que não acarretou uma reação tão, digamos, exagerada como a reação de Will Smith. Uma coisa que nos chama a atenção é que na hora da piada ele ri, como vocês podem observar aí no vídeo. Na hora da piada ele ri, e depois que ele vê a reação da esposa, depois que ele percebe que a esposa não gostou, aí ele sobe ao palco, ao vivo, na frente de milhões de pessoas, e dá um tapa na cara do comediante Chris Rock. O Oscar está aí avaliando se toma a estatueta dele, se bane ele da academia, né, de que forma essa situação vai se desenrolar futuramente. Mas convenhamos, né? Tinha outras formas dele reagir. Ou processava o comediante depois, ou ele podia, inclusive, na hora que ele fosse receber a estatueta, pegar o microfone e dizer que ele não gostou da piada. Ele poderia ter reagido de diversas formas. Eu sei que também falar depois do acontecido é um pouco mais fácil, na hora que o sangue sobe lá, o sangue ferve, aí as pessoas acabam agindo impulsivamente, mas pode ter sido, como você mesmo disse, Barbosa, a gota d'água, né? Talvez ele já estivesse ali acumulando muita coisa. Enfim, episódio lamentável, mas acabou que trouxe essa cerimônia do Oscar para as páginas de notícia, porque ela andava um pouquinho desaparecida. Gratidão, Barbosa, por esse espaço para vir falar um pouquinho sobre cinema. Na próxima sexta-feira estarei aqui novamente no TVI News para falar sobre psicologia, sobre saúde mental, sobre psicanálise. Tchau, tchau. Valeu, Raquel. Um abraço para você, cineasta, Raquel, comunicóloga e psicóloga também, psicanalista, né? Sexta-feira ela vai estar aqui já com esse outro tema aqui no programa, tá certo? Um abraço. Antonieta, essa situação do Will Smith foi, né? Falar, não fosse trágico, seria cômico, até demais, né? Mas o que é que acontece? O que eu observo é que essa atriz, que o humorista fez a brincadeira, participou de um filme com esse humorista, que na época o papel desse humorista era zoar com o namorado dela, que era o professor Aloprado. Eles iam para um bar e esse ator fazia um personagem, né, que era o stand-up, e aí ficava fazendo essas piadas de mau gosto. Então isso lá nos Estados Unidos já é uma prática, né? Acho que não era um fato assim desse estranhamento do Will Smith, né? Eu até eu comentei aqui que não foi esse o fato. Esse foi apenas a gota d'água. Acho que ele já vinha acumulando aí algumas coisas com esse ator, com esse humorista, até porque eles trabalharam juntos. Salvo engano, Todo Mundo Odeia o Chris, esse comediante era o roteirista e o Will Smith era ator, né? Então eles estão acostumados a trabalhar junto com esse tipo de brincadeira, né? Nem subir ao palco, se recusar a receber o Oscar. Tinha tantas formas dele resolver isso, não precisava dar um tapa. Agora, porque ele agiu impulsivamente, né? Tanto que mais adiante ele pediu desculpas. Mas foi muito feio a brincadeirinha que o Chris Rock fez. Muito feio. Essa doença chama-se alopecia. É uma doença que cai o cabelo para uma mulher, ficar sem cabelo, ficar careca, é meio complexo, é ruim. A pessoa, todo mundo é vaidoso, e a mulher principalmente, ver ficar sem cabelo, complicado. Ela não entendeu no início a piada, depois quando ela entendeu, ela fechou a cara. Aí foi quando ele levantou e foi lá e deu um tapa. O Chris ficou todo sem graça, mas teria outras formas de agir. Ou então pegava o microfone, quando ele foi receber, logo adiante recebeu o Oscar de melhor ator, ele chegava lá e ele dava uma freada e falava mal, esculhambava mesmo, e falava que não gostou e chamava o cara mesmo assim. Mas não levantar e dar um tapa, que foi feio. Um negócio meio, para a academia, foi muito ruim. Bizarro. Foi um gesto muito feio. Bom, agora eu vou conversar aqui com o Mauro Brito, administrador, conferencista, coach integral sistêmico em desenvolvimento humano, com formação internacional, estudioso de neurociência, estratégias corporativas, criador do método Estanque
que ajuda empresas em dificuldade, criador do seminário Vacinação contra o Vírus da Crise, já atuou em grandes empresas como Correios, Caixa Econômica, Sebrae, Delphi, Telha Norte, São Paulo, entre outras centenas de empresas que ele vem levando aí seu conhecimento, né, e soluções estratégicas de desenvolvimento humano com resultados. Isso é muito importante e no dia que eu tive o prazer de conhecer o Mauro, eu abordava com ele um assunto muito importante que atinge desde o pequeno empresário até o grande empresário, que é a inteligência emocional. Não é isso, Mauro? Muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no programa. Caiu de novo o link? Caiu de novo. A internet hoje não está ajudando, viu, Mauro? Infelizmente, né, Antonieta? Essa questão da inteligência emocional é muito importante no ser humano, principalmente nos negócios, né, Antonieta? Agora, ele ia falar Mauro Brito, ele vai voltar ainda para falar? Vai, espero que sim, né? Se a internet ajudar, ele vai voltar aí. Eu queria falar sobre o agronegócio, porque é muito importante, tanto para a Conquista como para Itabuna, né? Ilhéus. Vamos falar sobre o agronegócio, porque não avança. Avança gradativamente. Mas aqui, pouco. né, Antônio? Conquista já avançou bastante. Hoje o café de Conquista, assim como o da Chapada Diamantina, é um café conhecido no mundo inteiro, né? Já está exportando muito tempo café de alta qualidade. Nessa área, o que a gente fala, a área agrícola. Já na área do comércio, das empresas, Conquista também se desenvolveu muito. E hoje Conquista mais que Itabuna. Muito mais. E hoje Conquista tem lá grandes indústrias que inclusive vendem produtos seus aqui nos supermercados daqui. Então Conquista realmente está se desenvolvendo bastante nesse setor. E o Mauro tem um papel fundamental lá na economia local, porque ele ajuda muito as empresas colocando essa sua expertise, né, nos negócios. Então daqui a pouquinho o Mauro vai bater esse papo com a gente. Vamos ver se o Gustavo também está aí na linha, direto de Vitória Conquista. Hoje só deu Conquista, né, aqui no programa. O Piau é lá de Conquista, né, falou de educação, mas estava em Salvador, ele mora em Salvador. E o Gustavo já entrou aí, o link caiu também. Parece que a internet entre essas duas cidades... Vamos falar de futebol. Não está ruim. Sim, vamos aproveitar, Toné. Você é torcedora do Fluminense? É porque no sul da Bahia tem uma tradição, né? Tô fora. Tem gente que torce pro Flamengo, tem gente que torce pro Vasco. Sou Flamengo. Eu estava até comentando aqui outro dia, né, que devido à cultura lá atrás, do rádio do Sudeste entrar aqui, as pessoas aqui torcem mais para Flamengo e Vasco e Fluminense e Botafogo, né, do que para os times da Bahia. Ninguém sabe como é que está o Campeonato Baiano, né? O pessoal só torce mais para os times cariocas, né? Aqui ninguém sabe como é que está Bahia e Vitória no Campeonato Baiano, mas se perguntar quem foi campeão do Rio de Janeiro, todo mundo sabe. A Bahia e Vitória ficaram fora da final do campeonato, né, do Baianão, né? Vai ser Jacuipense, né, e o outro que é Alagoinhas, sei lá. Jacuipense e Atlético de Alagoinhas. Atlético de Alagoinhas, Então, Bahia e Vitória pela primeira vez. Bom, parabéns pro interior, porque tá muito chato esse negócio, só Bavi. Mas o Flamengo, tadinho, nadou e morreu na praia. Nadou e morreu na praia. Tem time, mas não tem jogo, e esse técnico é muito ruim. Agora, Maria Antonieta, a gente está falando aqui da grande equipe do Brasil, do Flamengo, e Palmeiras. Outra grande equipe, reverteu, e Atlético Mineiro, né? São as três grandes equipes do Brasil. No momento, são essas aí. Chegando um pouquinho atrás, aí o Atlético Paranaense, que está vindo agora. O São Paulo voltou a investir, né? Está com bons jogadores, apesar de estar com um time muito jovem, mas bons jogadores. E o Corinthians também, que trouxe um técnico português. Então, hoje nós temos 8 técnicos de Portugal aqui no Brasil. Portugal invadiu o Brasil depois do sucesso. Mas o Abel do Fluminense não é português, não, é brasileiro, né? Não, o Abel do Palmeiras, que é português. O Abel do Fluminense é aquele velho Abel. Abel já foi treinador do Flamengo. Inclusive, quando o Abel saiu do Flamengo, quem entrou no lugar dele foi o Jesus, né? Que abriu esse mercado aqui para os técnicos europeus que falam português. Então, Portugal está vindo com força para cá. Por quê? O Brasil queria técnico europeu, mas trazer um cara que fala inglês para treinar no Brasil é difícil, né? A cultura é diferente, eles não querem. Tentou espanhol, não deu certo. E aí tentou o português, não deu certo a primeira vez, foi no Cruzeiro, o Paulo Bento. Aí veio o Jesus, que vinha para o Atlético Mineiro, acabou indo para o Flamengo. E o Jesus fez um excelente trabalho, pegou aquele elenco no melhor momento, né, o time do Flamengo. Ganhamos Brasileiro, Libertadores. Fez o nome dele, ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Carioca, Brasileiro, a Recopa. Ganhamos tudo. Tanto que ele ficou valorizado no mercado europeu devido àquela campanha no Flamengo.
mas abriu a porta, mas nem todo português é Jesus, né? E aí, nem todo português é de Jesus. Aí veio o português para o Santos, não deu certo, veio outro, não deu certo. Mas agora tem um no Corinthians, o do Palmeiras, que deu mais certo do que o Jesus. O Palmeiras foi bom. Reverteu, era 2, perdeu o primeiro jogo 2-0, reverteu e deu 4. E num time bem montado pelo Rogério Ceni, que já mostrou que é um bom treinador, fez sucesso no time de menos expressão, que foi o Fortaleza, colocou o Fortaleza na primeira divisão, Fortaleza se mantém até hoje na primeira divisão e está na Libertadores, fruto desse trabalho do Rogério Ceni lá. Então o Rogério Ceni depois foi para o Cruzeiro, mas era um time caótico, era um time Passou pelo Flamengo, mas não foi bom não. Passou pelo Flamengo, mas conseguiu resultado, Toné. No Flamengo ele foi campeão brasileiro, né? Então ele depois do Jesus, foi quem melhor conseguiu resultado no Flamengo, porque ele foi campeão brasileiro e ganhou a Recopa também no Flamengo. Agora, no São Paulo, ele está montando de novo a equipe, reestruturando a equipe, que é do coração dele, era o sonho dele voltar para o São Paulo. E ontem não ficou com o título, mas chegou na final, né? Eu acho que um time que se preze, pelo menos tem que chegar na final. Ganhar é outra coisa. Não desmerecendo o Fluminense, né? Apesar de que o Flamengo tem, vou dizer, tem mais time, tem mais jogadores mesmo, tem estrelas, mas o Fluminense mereceu. Ganhou, mereceu, parabéns aos tricolores, pó de arroz. É isso aí. Agora vamos conversar com o Mário Tito, direto de Salvador. Mário, bom dia. A internet hoje não está ajudando muito não, mas vamos ver se a gente consegue bater esse papo. Um abraço, Mário. Obrigado. Bom dia, Barbosinha. Tonete, meu amor, que saudade de você. Que bom te ver por aí. Linda, como sempre, maravilhosa. Linda e loura, hein? Beijão, Tonete. Gente, é o seguinte, Rui Costa libera as máscaras em área aberta na Bahia. Nós temos um vídeo aí, Thaís, governador liberando. Se tiver aí, pode soltar, já mandamos aí para você. Olá, aqui estamos nesse sábado pela manhã aqui em Brejões, nesse momento antes do evento, onde nós vamos assinar várias obras civis, visitando a escola estadual. Mas esse vídeo é para mandar uma mensagem para a Bahia inteira. Ontem à noite nós conversamos com a Secretaria de Saúde do Estado, recebemos o parecer técnico dos técnicos da Secretaria de Saúde que recomendaram a liberação das máscaras em áreas abertas no estado da Bahia, em espaços abertos, nas ruas, inclusive em espaços como estádio de futebol, que são abertos à retirada do uso das máscaras. Então, hoje a gente assina o decreto liberando, portanto, em áreas abertas o uso da máscara e daqui por diante esperamos contar com você para seguir a vacinação. Vacinar é o grande remédio, é a grande solução para a gente mandar embora de vez esse vírus. Contamos com você, se vacine e aí hoje eu assino, portanto, o decreto liberando o uso da máscara em áreas públicas e em áreas abertas. Permanece em ambientes fechados, principalmente em áreas confinadas, como ônibus, metrô, elevador, enfim, ambientes onde o vírus se transmite mais facilmente. Mas nas áreas abertas já vamos tirar o uso da máscara. Que Deus nos abençoe. Amém, 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 amém. Portanto, aí, Barbosinha, Antonieta, o governador, foi no último sábado, liberou o uso das máscaras em locais abertos, como ele falou aí, locais fechados como o SU, como repartições públicas, escritórios, enfim, ainda segura a onda, porque não é para sair metendo louco e tirando as máscaras, não. Eu estava vendo o programa desde cedo e vi um professor falando aí sobre novo modelo de educação, de como educar os nossos filhos, né, que são um pouco deles também. E Barbosinha, em Feira de Santana, meu amigo Barbosinha, minha querida Antonieta, os professores maltratados já com os baixos salários, as péssimas condições de trabalho, não bastasse isso, ainda apanharam da guarda municipal. Segundo a gestão municipal, os guardas agiram de forma correta, como deveria ser. Veja se você concorda com isso. Tá aí, solta aí essas imagens. Antonieta, observe. Aí a guarda municipal batendo nos professores, hein?
absurdo, hein? Não é, cara? Pois é, senhoras e senhores. Professor gritando por socorro aí, ó. Quer dizer, nem reivindicar mais o professor pode, né, Mário? Bahia, Brasil. Feira de Santana, os professores reivindicando melhorias, inclusive o presidente já liberou um belo aumento aí para a categoria, né? Alguns municípios dizem que não tem condição e... 33, Pois é, mas... 33. Pois é, Antonieta, Barbosinha, vocês estavam falando aí da Imasa, do pessoal querer privatizar a Imasa, pelo péssimo serviço que presta aí na cidade. Falou da Coelba. Esse lance da Coelba não é falta de lâmpada, não? Qual é a história? Porque se é falta de lâmpada, a Coelba não tem nada a ver com isso, não. É prefeitura, é gestão pública. Não. Também outra coisa, Imasa... Mas a gente está falando aqui do atendimento mesmo da energia. Uhum. Aqui em Salvador a gente não tem esse problema, não. Se der um pepino aqui em Salvador, Barbosinha, eu te garanto, é rapidinho. O pessoal da Coelba age com uma rapidez incrível, o que difere do atendimento de uma Embasa, de uma Imasa, por causa de, talvez, eu estou te falando como um usuário de um serviço privatizado chamado energia elétrica. Eu dou nota 10. Agora, se privatizar o serviço de água aí em Salvador ou aqui na Bahia, eu acredito que a gente vai evoluir, vai melhorar muito. Eu tenho certeza disso. Feira de Santana, Barbosinha, para fechar minha participação aqui, com emoção ou sem emoção? Hein? Vamos com emoção, né? Vamos com emoção. Com emoção, né? Então vamos pegar uma carona no carro dos nossos queridos guerreiros da Polícia Rodoviária Federal. Vamos fazer uma perseguição junto com eles. Thaís, senta o dedo. Vamos nessa! A polícia está perseguindo esse carro que parece um Celta, Barbosinha. Por aí. Será que vai conseguir pegar, Barbosa? Será, Barbosa? Calma, calma. Ai, meu Deus, não sei, cara. Vamos ver. Eu acredito que o bem sempre vence. Aí. O bem sempre vence. Vamos ver, Barbosa. Muito bom nisso, hein? Pega aí, epa! Epa! Rapaz! Não, mas ele não... Opa, vamos fugir, Barbosa. Vamos fugir, olha aí, ó. Epa, pá! E os homens na cola, velho, hein? Tem que tração. Os homens na cola. Calma, não vai. E o resultado disso, meu irmão, o que é que vai ser, hein? Vai. O que é que vai ser? E a gente que é do lado do bem... Para. Meu Deus do céu, e agora? Foi que houve? Segura as fotos aí, Thaís, segura as fotos, olha os homens aí. Opa, segura aí, segura, Thaís, vem pra mim, Thaís. Barbosinha, o que será que aconteceu, Barbosinha? Hein? Eu acho que eles foram presos. Um só, Barbosa. Imagens, Thaís, imagens! Cadê, Thaís? Olha aí, olha as fotos que eu te mandei, olha os homens saindo aí. Resultado, velho, tá aí, ó. O cabra algemado já, o carro lá embaixo, cheio de bagulho, meu irmão. Maconha, cocaína, eita, ia fazer a cabeça de muita gente aí. Pois é, rapaz, muito bagulho aí nesse carro aí. O cara já percebeu aí, foi preso, a PRF mais uma vez em um milhão de trabalho, dá um PAC no sistema do crime organizado. Barbosinha, o que nós temos por hoje é isso aí. Quero desejar a você uma semana iluminada, uma semana produtiva. Antonieta, um beijo para você. Bom te rever. Brilhante como sempre. E loura, um beijão nessa alma linda. Barbosinha,
Boa semana para você, equipe inteira. Thaís, um abraço. Charles, Rafinha, tamo junto. Um abraço, Mário Tito, esse grande locutor do Rádio Baiano. Daqui a pouquinho vai estar na Rádio Sociedade da Bahia à tarde aí, a gente vai estar ouvindo. Um abraço, Mário Tito. Bom, falamos de Salvador, daqui a pouquinho vamos falar de Vitória da Conquista mais uma vez com o Gustavo Magalhães, né? Não sei se ele está no link ainda, se está nos assistindo. Ele disse até que a partir de hoje ia assistir a gente lá no shopping, né? A Casa de Vinho lá, tá assistindo, tá com a TV ligada lá. No shopping de Vitória da Conquista, e ele ia passar a acompanhar o programa lá, tomando um vinho nesse friozinho aí de Vitória da Conquista. Já está na linha aí? Já está no link? Ah, Mauro está com a gente de novo. Então, Mauro, para quem não acompanhou aqui, né, eu vou repetir aqui quem é o Mauro. Mauro, que é consultor de empresas e de negócio, né, veio de São Paulo para a Bahia, mora em Vitória da Conquista, é administrador, conferencista, coach integral de sistêmico e desenvolvimento humano, com a formação internacional, estudioso da neurociência e estratégias corporativas, criador do método Estanque, né, que ajuda aí empresas em dificuldade. Mauro, bom dia mais uma vez, né? Espero que a internet agora deixe você falar. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você presta aí, às empresas no sudoeste baiano, né? E agora vindo aí também para o sul da Bahia. Perfeitamente. Um bom dia a todos. Meu nome é Mauro Brito, sou consultor de empresas e trabalhamos com resultados. E hoje vivemos um mundo que muda em alta velocidade. E se nós conseguirmos as melhores mentes, as melhores estratégias e as melhores ações, os resultados eclodem. Então, nesse tripé, né, vivemos um mundo hoje que mal saímos de uma pandemia que ceifou milhões de vidas pelo mundo. O sul da Bahia sofreu demais com as chuvas no final do ano, né, quantas pessoas também perderam suas vidas. E agora esse mundo, né, nessas guerras que voltaram a tomar o cenário mundial. E as empresas, nesse momento, têm que ter uma reflexão sobre o estado atual, né? Então, nosso trabalho consiste, Barbosa, em criar planejamento estratégico, cuidar de uma boa ação integrada e fazer com que as empresas observem os resultados. A visão empresarial desse novo momento é números. E muitas empresas que estão passando por dificuldade hoje é porque negligenciou em algum momento da sua história os números da organização. Então, nesse cenário altamente competitivo, onde ninguém tem a regra do jogo nas mãos, somente as empresas que estiverem com as suas estratégias alinhadas, toda a sua empresa convertida em números, ter as melhores mentes e os melhores corações, serão vanguardistas neste momento, que somente as empresas que estiverem preparadas sobreviverão neste novo cenário. Nós temos hoje... Isso aí, Mauro. Agora, aí, Mauro, em Vitória da Conquista a gente falava há pouco. A gente estava falando há pouco aqui, Mauro, é o seguinte, a questão aí em Vitória da Conquista hoje, o que predomina mais? Porque nós temos aí a cultura do café, que esse café já é exportado hoje, é um café conhecido, né? Tem a bebida dura, a bebida leve, a média. E temos também aí o algodão que sai dessa região aí de Guanambi, muito próximo a vocês aí. Qual é o forte hoje? São as indústrias, é o comércio ou é um conjunto? O que é que você diria para a gente? Olha, é um conjunto, Barbosa. Vitória da Conquista, ela tem um crescimento peculiar. Ela cresce em espiral. Esse é o modelo de crescimento mais sustentável, né? Então, com o advento do anel viário, na construção do novo aeroporto de Vitória da Conquista, as barragens que estão sendo investido, né, para que haja água, né? Nós ouvimos logo no início aí sobre a importância da água, né? E tem uma rodovia federal atravessando a cidade. Então, todos esses elementos, eles comungam, né, numa cidade satélite. Eu fiz um trabalho quando eu vim de São Paulo para Vitória da Conquista. Eu viajei norte, sul, leste, oeste, 200 quilômetros de raio. E fui pesquisar, né, porque quando nós queremos criar um negócio, ou quando nós precisamos... Por isso que existe algumas falhas na administração, e que pode levar essa empresa a sucumbir num estado de tempo muito curto.
Às vezes as pessoas acham que abrir um negócio é só pegar o CPF, ir no banco, pegar um dinheiro e começar o negócio. É importantíssimo, Barbosa, as empresas entenderem que o planejamento estratégico é sinônimo de inteligência. Haja vista, né, as Forças Armadas usam muito essa tecnologia. Primeiro identifique o alvo, depois crie um plano tático, para aí sim você ir para uma ação integrada, compenetrada, atuante. E Vitória da Conquista tem um comércio muito forte, abastece hoje mais de 2 milhões de pessoas que vêm à Vitória da Conquista para usufruir dos seus produtos e serviços. Nós temos aí, né, o café da região de Barra do Choça, que é uma região muito forte, né? Nós temos aí o pessoal da Copimac, que faz um trabalho fabuloso aí com os pequenos produtores. E eu acredito muito, né, que quando as empresas elas entendem que hoje, lamentavelmente, né, ainda existe aquela cultura paternalista, convencional, que isso é o motivo pelo qual, Barbosa, eu vim para essa região. Porque hoje no cenário mundial existem 2 modelos de empresas. Existem as empresas convencionais paternalistas, que infelizmente ainda é uma boa parte das empresas, que são empresas que enxergam o cliente como receita e o seu colaborador ele enxerga como custo. E quando você olha uma ótica do custo, você acaba não querendo fazer com que ela se capacite, que ela melhore a sua condição de profissional para atuar na própria empresa, porque ela é um custo. Agora, existe um modelo de empresa já no mundo, que são empresas hoje vanguardistas em seus segmentos, que quebrou esse paradigma de cliente receita, colaborador custo. Hoje essas empresas têm uma ótica onde o colaborador e os seus clientes são patrimônio. E quando eu olho para o meu colaborador como um patrimônio, para o meu cliente como um patrimônio, eu invisto no meu patrimônio. Porque um patrimônio que ele é cuidado, um patrimônio que ele a todo momento está recebendo uma manutenção. A tendência é que esse patrimônio passe a valer cada vez mais. E por isso que quando nós fazemos os nossos trabalhos contingenciais, né, nós trabalhamos, no início da minha carreira, eu trabalhava recuperando empresas em dificuldades. Foi onde nós desenvolvemos o método Estanque, né, um método que ajuda muitas empresas que estão passando por dificuldades. E aí, com isso, nós entendemos que as pessoas certas farão a grande diferença neste novo cenário. Então, algumas falhas na administração acaba levando as empresas para um caminho muito difícil, muito complicado. Por quê? Porque hoje ninguém tem a regra do jogo nas mãos. Hoje foi dado ao nosso cliente um poder de sultão. E eu tenho certeza, aí em Itabuna, né, não é diferente, que é uma grande cidade, se um cliente sair pela porta de um comércio aí da cidade, ele não precisa andar muito para achar uma empresa que vende os mesmos produtos. Por isso que fazer uma melhoria no seu capital humano, elevar a sua condição de atendimento especial a clientes, fazendo o atendimento de coração, que é uma tecnologia nova, uma tecnologia que você sabe muito bem que as redes sociais hoje têm uma influência direta nas decisões de compra mundo afora. E com esse atento, eu vejo em Vitória da Conquista que, tanto é que é um polo, né, de cultura, um polo de treinamento muito grande. Aqui nós temos grandes ações voltadas para a capacitação. Por quê? Já está notório que as empresas que investem no seu capital humano são empresas mais lucrativas, né? Então, nós que trabalhamos com esse conjunto de ideias, né, com esse borbulhar de ideias, sempre usando um tripé. O tripé que move os trabalhos hoje da Positivo, que é a nossa empresa, ele consiste em ciência. O que é ciência? Ciência estuda causa e efeito. Então, toda vez que nós estamos estudando algo sobre qualquer coisa que seja, estamos fazendo um estudo científico. Depois nós trabalhamos com o segundo tripé, que é a filosofia, né? E qual é as filosofias hoje que mais são lucrativas? É aquela que no desenvolvimento humano, ter as melhores mentes e os melhores corações, passa a ser uma necessidade de primeira ordem para as empresas lucrativas.
E por último, né, depois que eu já fiz o meu trabalho científico, eu coloquei a filosofia corporativa correta, aí vem o lado da psicologia, né? O que é a psicologia? A psicologia estuda o efeito do tal pensamento, né, no comportamento das pessoas. E com isso, eu tenho observado, né, dentro das grandes empresas que nós já passamos pelo Brasil, e aqui no Nordeste nós temos um público carente desse tipo de informação, né? Hoje os colaboradores são doidos para acertar, mas às vezes eles se marginalizam, e aí entra um problema perigoso. Tem dois fenômenos, Barbosa, que têm avassalado muitas empresas no Brasil afora. Com esse mercado mais difícil, com o mundo em diversos confrontos, com a pandemia, com todas essas catástrofes que nós vivemos nos últimos tempos, existem dois fenômenos que vêm prejudicando muito a ressignificação dessas empresas. O primeiro fenômeno é o pânico. Tem muitas empresas que estão entrando em pânico nesse momento, porque o mercado mais difícil, o mercado mais apertado, o mercado mais hostil. E aí vem um fenômeno, depois do pânico, que é pior ainda, que é o do conformismo. Tem muitas empresas entregando os pontos, tem muitas empresas desistindo de lutar pelo ideal, de lutar pela vida da própria organização. Então, quando nós criamos, né, esse novo método, né, que é a vacinação contra o vírus da crise, essa vacinação ela tem um efeito poderoso. Por quê? Porque nós vamos trabalhar os 3 elementos principais de uma organização, que é pessoas, estratégias e ação. Tem muitas empresas que só vivem reunião, é reunião para tudo, mas não muda o seu status quo, não muda as suas ações. Querem continuar tendo resultados fazendo as mesmas coisas. Resultados com as mesmas coisas são resultados iguais. Agora, quer a diferença? Quer, no momento de um mercado mais apertado, ser uma empresa vanguardista? Invista no seu capital humano, invista no seu parque estratégico, nas novas tecnologias digitais, né, os marketings digitais. Então, isso faz com que as empresas hoje, né, consigam vencer nesse momento tão hostil. E inteligência emocional é algo que está faltando um pouco para as empresas saírem desse problema que estamos vivendo. É isso mesmo, Mauro. Eu concordo com você, e embora você que é o especialista, né, mas eu tenho essa opinião também. Eu acho que está faltando muita inteligência emocional. E um outro fator também que você citou aí, né? Chega de desculpas, né? Tem que botar o pé no chão e trabalhar, né? Correr atrás ou correr na frente, como queira, para buscar resultados, né? Tá sempre motivado. Eu acho que essa questão motivacional também é muito importante. E o próprio dono do negócio tem que passar essa motivação para os seus funcionários, né? Eu costumo dizer que o endomarketing é muito importante, porque não adianta você vender da porta para fora uma situação que nem internamente você conseguiu vender para seus funcionários, não é isso, Mauro? Para a gente encerrar esse papo de hoje. Isso mesmo. Inclusive, né, a inteligência emocional, nós tivemos agora há pouco, né, falando aí do tapa do Will Smith no rock, né? E existe uma prerrogativa que todos nós, seres humanos, como todos os animais, possuímos, que é a reação luta-fuga. É um momento que, quando nós sofremos alguma coisa que nos tira do sério, as glândulas suprarrenais, ela libera uma micrograma de adrenalina. Essa adrenalina vai para o sangue e ativa outros neurotransmissores, acetilcolina, noradrenalina. O sangue vai para o músculo e do músculo vai para a cabeça. E aí vem o sequestro emocional, que foi o que aconteceu com eu. Ele sofreu um sequestro emocional. Por isso que, às vezes, hoje, né, as pessoas, ele deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, ele podia ter dado uma lição de moral no comediante, mas, na verdade, essa reação, quando acontece, ela só existe uma forma de você neutralizá-la, que é inserindo oxigênio na corrente sanguínea. Teria que ele estar respirando mais e contando, que nem a vovozinha já dizia, né? Conte até 10 antes de tomar uma ação, porque aí você tem, nesses 10 segundos, você tem tempo de colocar um instante de reflexão. Por isso que inteligência emocional é exatamente nesse ponto, é você administrar o caos. E no momento que você está prestes a ter um sequestro emocional, fica aí a dica, né? É oxigênio na corrente sanguínea. Comece a respirar profundamente e aí o oxigênio vai entrando e vai neutralizando as ações desses neurotransmissores. Porque o nosso corpo é preparado ou para atacar
ou para fugir. Isso está dentro da natureza de todos os animais. Nós, como seres humanos, aí fica um recado final para os empresários que precisam ter muito essa inteligência emocional. Você que teve o seu negócio totalmente prejudicado por causa das chuvas, né? Você chegar de manhã e ver o seu negócio todinho debaixo d'água, um prejuízo absurdo. E aí? E agora? O que fazer diante dessa catástrofe que está na sua frente? É a hora que nós temos que colocar fogo no nosso ouro, é a hora que a gente tem que temperar o nosso aço, é a hora que nós temos que colocar um instante de inteligência emocional, administrar o caos. E hoje vivemos um mundo que está à beira de um caos. Então, como sobreviver nesse momento? Primeiro, faça um plano de ação definido. Pegue a sua equipe, né, o seu cliente interno, né, como ele bem colocou, o endomarketing, né, cuidar das pessoas. E vai vencer a empresa que tiver as melhores mentes, as melhores estratégias e os melhores corações. Como fazer isso? Por isso que muitas empresas hoje, Barbosa, precisam um instante de inteligência emocional, para que ela possa levar adiante um legado que muitas das vezes já tem 30, 40 anos de existência e está sucumbindo neste momento. Então, uma reflexão, levar uma comunicação diferente, criar um bom plano tático é a melhor saída. Então, inteligência emocional é uma ideia preponderante para que as empresas hoje que estejam passando por qualquer que seja a adversidade, e eu tenho hoje a felicidade de ter ajudado milhares de empresas através dos nossos cursos online, através das ações de inteligência voltadas pelas consultorias de campo. Então, esses processos não são difíceis, mas quando tudo que nós focamos expande. Se eu focar o problema, esse problema vai expandir. Agora, se eu focar na solução do problema, a solução também expande. Então, o sucesso ele está baseado nesse propósito, né? Então, parabéns aí à TVI de estar levando informações preciosas para as pessoas, né? Porque hoje as pessoas farão a grande diferença neste cenário mais turbulento. Então, investir em gente dá lucro. Investir em pessoas é lucrativo. E as empresas que estão aí, doida para o mundo acabar em barranco, para morrer encostada, vai uma pequena frase. Está tudo certo, está tudo resolvido. Cada um tem a vida que merece. Se você não investe, se você não consegue levar adiante um processo, e se você não tem propósito, comigo. Sucesso para vocês da TVI e muito grato pelo convite. Ok, Mauro, nós que agradecemos a sua participação, Mauro Brito, consultor de empresas. Mauro, eu queria deixar já o convite aqui para você vir outras vezes, porque temos outros temas, né, para a gente abordar aqui com você. E eu tenho certeza que essa participação sua enriquece muito o nosso programa e o nosso telespectador que está do outro lado, muitos empresários, muitos comerciantes aqui da cidade, do sul da Bahia. E eu tenho certeza que sua participação é muito enriquecedora, viu? Obrigado e vou esperar uma nova oportunidade. Muito grato, Barbosa, a você e a toda a sua equipe e a todos os seus telespectadores. Obrigado. Ok, obrigado. Um abraço, Mauro Brito, direto de Vitória da Conquista, falando aí sobre inteligência emocional, muito importante em todas as áreas, mas principalmente no mundo empresarial. Não é isso, Maria Antonieta? Com certeza. Inclusive ele falou aí sobre o tema que a gente comentou aqui, né, do Will Smith, que se usasse um pouquinho da inteligência emocional, evitaria tudo aquilo. Que já é feito diferente, né? É, com certeza. Isso também, Maria Antonieta, influencia no futebol, que a gente comentou aqui hoje, né? A inteligência emocional é tudo no futebol, porque se o jogador não estiver bem emotivamente... É mais complexo no futebol. Muito mais complexo, né? Mas é fundamental. É a frieza para dar o drible, para fazer a jogada, né? Na hora que for agredido com palavras, não revidar com agressão física. Ali são 11 contra 11. É, não é fácil não. São 22 homens em campo lutando por uma bola. Mais o juiz brigando no meio, né? Então, né, por hoje é só. Bom dia para você. Uma última notícia, sim, vamos lá. Sobre a vacinação contra a gripe. Ah, tá. Começa hoje. Muito importante, em todo né, o Brasil, também. a campanha nacional. Agora vem cá, hoje é só para quem tem mais de 60 anos. De saúde e para idosos, a partir de 60 anos. Certo. Vai de hoje, dia 4 até o dia 30 de abril. Agora a campanha nacional vai até 30 de junho. Fiquem atentos, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa, no seu bairro, porque já está funcionando. Depois do dia 30 de abril está liberado para outras idades. Para todo mundo,
Tá bom, então tá aí uma informação importante, a vacinação contra a gripe. E A até, influenza, né? a influenza, que é uma gripe muito forte, que pode ser confundida até com o Covid, alguns sintomas, né, Toné? E nesse Principalmente tempo para frio que já idosos. está chegando aí, já é bom se prevenir, né? É isso mesmo, é isso aí. Bom, gente, por hoje é só, Toné, um bom início de semana para você, uma boa segunda-feira. Segundou, estamos aqui na área e amanhã vamos fazer o terça-feira com muito mais atrações, entrevistas, bate-papo aqui para o nosso amigo telespectador e assinante. Tá certo, Toné? Bom dia a todos. Bom dia, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.